Bom, senhores, bem-vindos ao podcast Senseiya, podcast de Soul of Gold hoje, que teve episódio, né? Episódio 7, Caos, Armadura de Ouro contra Armadura de Ouro. Hoje nós temos aqui o nosso queridíssimo da constelação de filosofia, Brunão. Você tá bem? Tá tossindo pra caramba ainda, né? Tudo tranquilo. Curtiu o episódio? Curti. Evidentemente eles gastaram um pouco mais de dinheiro no episódio. Você percebe isso já de forma clara e evidente quando eles fazem a recapitulação do episódio passado. Sim. Aquela cena que os Cavaleiros de Ouro se reúnem assim, naquele salão principal, ela tá um pouquinho mais bonitinha, Exato. um pouquinho mais bem desenhada. Exatamente. É chocante, cara. É bom, achei né? Aquilo, bom mas eu achei, tipo assim, chocante como que eles não fazem isso no episódio normal e deixam pra fazer isso na recapitulação. E o nosso queridíssimo Alan da Taizan Sensei, tudo bem, Alan? E aí, pessoal, tudo bem? Grande Alan. Curtiu o episódio, Alan? Sim, como eu tava falando, eu acho que curti, mas dado as avalanche de notícias que tem acontecido ultimamente, né? Especialmente do jogo do Soldier Soul, que eu tô ansioso pra ter, eu acho que eu não me empolguei tanto quanto eu deveria me empolgar, mas foi um episódio bom. É um episódio bom. Nicole da Constelação do Sul. Nicole, tudo bem? Contigo? Buenas, tudo bem? Gostou do episódio em geral, Nicole? Gostei, achei bacana. Você não tava esperando muita coisa? Você comentou, né, no Twitter? Eu disse que eu não ia criar expectativas, acho que eu fiz uma boa coisa. Porque daí tudo que vier é lucro, né? Exato, excelente tática. E o nosso queridíssimo Cadu finalmente voltando ao podcast. Cadu arranjou um tempinho pra gente, né, Cadu? Pra você poder eu tenho arranjado tempo a semana inteira pra você aproveitar que você ganhou dinheiro nos últimos podcasts pra pagar o meu cachê de hoje. Oh, cara. Exato. E aí, Cadu, você na verdade é o primeiro podcast Soul of Gold que a gente faz com a gente. Você tá curtindo Exatamente. Soul of Gold, meu filho? Cara, eu assisti tudo de uma vez só depois do último podcast que o Brunão comentou toda a parte filosófica da Yggdrasil e tudo mais. Eu me empolguei e falei, pô, vou dar uma moral, vou assistir tudo. Uhum. Aí eu descobri agora, né, que você me passou que tinha um episódio 7, que Pois eu tava esperando. Uhum. E, cara, acho que eu fico puto com o Armada porque os cavaleiros mais fodas de todos e ele explora em 5 minutos. Tipo, os Cavaleiros de Ouro, eu falei, cara, agora ele vai pegar e vai dar aquela moral. Pô, cada episódio é um flash só. Você tem algum Cavaleiro de Ouro que é preferido, Cadu? Pô, cara, meu preferido é o que morre sempre. Que é? Que nem aparece. Quem que é? O Aioros? É. Quando ele apareceu em Hades, eu falei, porra, vou chorar. E aí ele fala duas palavrinhas, ou sei lá, não lembro, faz um gesto assim, meio I'm too sexy, e pá, acabou. Aí eu, putz. Aí agora também ele aparece lá com o André, não sei o que, e aí morre. Tipo, dá a entender que morre, né? E fica com a armadura quebrada. Eu falei, cara, para aí, vou chorar. Continuar gostando do Ayako, porque pelo menos ele morreu pelo Fênix, que era uma morte válida. Pô, então vamos falar então de episódio 7, senhoras e senhores, todo mundo assistiu. Chama-se Caos, Armadura de Ouro contra a Armadura de Ouro. E vamos começar já direto pra tirar esse elefante da sala. Vamos falar de Camus e Shura. Vamos começar já pra não terminar mal o podcast, não terminar com aquele gosto ruim no podcast, né, pessoal? Quer deixar a parte amarga logo no começo, vai chorar. Já é pra sofrer logo no começo. Não, que nem eu tava falando, que nem eu tava zoando chorar mais cedo. E agora, chorar? E agora, né, cara? E agora, pois chorar? é. E agora, né, cara? Ei, Laia, ei, Camus, só faz merda. A gente viu no último episódio, né, que ele que ele pareou ali com o Shura, né? O Shura chegou pra lutar contra ele na câmara de gelo, a tal de Yaheim, que nem existe. E aí a gente já começa com os dois lutando, né? O Camus dá uns golpes de gelo lá, o Shura fica desviando, pá. Ele usa Excalibur no Camus, ele dá aquela... Ele foge da Excalibur igual o Mu foge em Hades, achei muito bacana isso. Aliás, só essa parte deles lutando já era muito mais orçamento do que o último episódio inteiro.
muito interessante isso, como a luta ali ficou muito melhor que qualquer outra coisa que tinha feito já até agora. E aí começa, né, esse debate entre os dois, né, o embate de palavras, né. O Shura começa dizendo que ele conhecendo o Camus bem, né, ele sabe que pra estar lutando do lado de Asgard ele deve ter se comprometido muito, né. Ou seja, ele basicamente disse que fez merda pra caralho, né. Pra você estar do lado de Asgard é porque você fez alguma besteira muito forte, né. E não ia perguntar o motivo dele. A gente já sabe esse motivo, né? Tal da promessa que ele fez pro Surtur. E o Camus responde que aquilo ali era muito típico do Shura. Aí eu já queria abrir o primeiro negócio pra vocês. Brunão, o que é típico do Shura? Eu não entendi muito bem o que o Camus quis dizer com aquilo. É porque, tipo assim, o Shura ele não tava julgando ali o Camus, tá ligado? O Shura tava dando assim, ó, você é adulto, você deve ter os seus motivos, eu não vou perguntar os seus motivos, mas eu também tenho treta pra fazer aqui, que eu acredito, então eu vou lutar contigo, fim de papo. O Shura não é o tipo do cara que questiona, né? O Shura é o tipo do cara que é verdade, né? é comprometido com a missão, né? Porque pega, por exemplo, imagina se fosse o Milo ali. O Milo ia querer comer o Camus na porrada. O Milo ia abrir a boca, assim, você é um... Ele ia querer entender, né? Eu acho que se pá, até fazer a acusação pesada pra cima do Camus, ele ia fazer. Por exemplo, aqui agora... Foi mais ou menos o que aconteceu no outro episódio. Né? Por exemplo, aqui agora... Em momento algum, o Shura sugeriu, por exemplo, que o Camus era um traidor, ou coisa do tipo, tá ligado? Eu não me lembro bem quando foi na época da questão do Aioros. Eu acho que o Shura também não questionou essa questão. Ele, tipo, minha missão é essa. Tanto que no flashback desse Soul of Gold aparece ele olhando pro Aioria e, tipo, meio que refletindo, mas não, a minha missão é essa e acabou. É verdade. O Shura é o tipo do cara Caxias, né? Ele não questiona o porquê. A missão dada é missão cumprida. Então, boa. Você vê que ele entrou pra acabar com o negócio. Não foi... Não quer saber se o pato é macho. Ele quer ovo no terreiro. E o Shura, na verdade, ele é interessante porque ele começa dizendo aí depois disso que é a segunda vez que eles ressuscitam juntos, né? Lembrando a questão de Hades. E que eles voltaram pra lutar com o Saga, fingindo, né, estar sob controle do deus do submundo, né, o Hades. E pergunta o que havia nos corações dele, o que havia em nossos corações, que pra cumprir aquele propósito eles enganaram e mataram o amigo deles. E tem esse flashbackzinho, né, da saga de Hades, que eu achei super mal desenhado. Até porque é sacanagem também, né, você comparar com aquela cena, porque era muito bem feito naquela época, né. E aí é um outro traço, um outro feeling, o Shaka mesmo tá esquisito. Mas eu achei interessante até eles mostrarem esse flashbackzinho, assim. Mesmo sendo esquisito no traço novo, assim. Realmente, comparando com uma das melhores fases, né, em termos técnicos, assim, é muito complicado, ainda mais eu vi até algum pessoal da internet já andou comparando as cenas, né, colocando uma do lado da outra pra mostrar e tal, e a diferença é brutal, né? Sim. É o traço do Araki, da Himeno, contra esse novo traço, que aí você vê bem claramente a diferença mesmo, como é, né? Realmente foi uma comparação, foi uma cena muito injusta, né, assim, pra se comparar, mas, enfim. E é complicado, né, porque ele se propõe a fazer esses flashbackzinhos e meio que se coloca numa situação em que a comparação é muito inevitável fazer, né? Se você traz uma cena lá de trás, é muito natural que a gente compare as coisas. E todas as vezes que isso acontece, o lá de trás ganha, né, e de longe, assim. E aí é complicado isso, né? Mas faz parte do que eles escolheram pra ele. E aí, né, nesse flashbackzinho, o próprio Shura ele se levanta a pergunta o que ele tinha nos corações deles, né? Que é até uma coisa bacana você vê um dos, entre aspas, traidores, né, se propor a fazer esse tipo de pensamento, né? Porque eles se perguntam o que havia em nossos corações e ele mesmo responde que o que eles tinham era duro e frio como um gelo, né? Que ele tinha um cosmo com uma alma impetuosa para poder fazer tudo aquilo que eles fizeram. Naquele momento eles não tinham outra escolha, né? Tava lá o mestre deles, que é o Sion, dizendo: a gente vai ter que fazer isso para salvar a nossa deusa. E eu devo dizer que essa situação agora que o Camus tá é totalmente diferente. Não tem Atena no meio. A deusa não tá se opondo a nada do que ele tá fazendo. Se ela se opôs, ia cair um raio na cabeça do cara, o cara ia sacar na hora que ele tá fazendo alguma coisa errada. Então, tipo assim, ele tá seguindo, obedecendo a consciência dele mesmo. E a consciência dele diz que ele não quer perder mais nenhum amigo dele. Então ele tá tentando
ele tá tentando fazer um malabarismo meio bizarro ali. Como que ele vai manter a promessa dele lá com o Sur e ao mesmo tempo preservar a vida dos amigos deles, Cavaleiros de Ouro. O Camus comenta um pouco disso, ele comenta que eles escolheram caminhos diferentes nessa nova vida, mas o cosmo deles era igualmente forte, afinal de contas eles são Cavaleiros de Ouro, né? Então, mas nesse esquema eles podiam lutar numa boa, sem segurar a mão, basicamente, e o Camus comenta que seria bom enfrentar Excalibur com o poder do gelo dele. E aí eles se atacam, basicamente, é a primeira vez que rola esse luzinha contra luzinha, o braço do Shura vira divino, né, o braço da Excalibur, e os dois braços do Camus também ficam divinos para ele soltar a Aurora Execution contra a Excalibur, né? E o Andreas todo felizinho no Big Brother dele vendo lá a luta. Cadu, o que você acha do Andreas, desse vilão aí de Asgard? Cara, pela minha experiência com o Cavaleiro do Zodíaco, Essa carteirada aí. ele é o mais bizarro de todos. Assim. Como assim bizarro? Cara, eu acho que no final ele tá fazendo tudo de propósito. Eu acho que no final tudo tava dentro do planejado, entendeu? Uhum. Então, pelo que eu tô sentindo das coisas acontecendo, eu não sei se já foi falado nos outros podcasts, mas eu acho que é ele que ressuscitou os Cavaleiros e ele tá fazendo com que eles lutem justamente com propósito. Eu rateei meio nesse último episódio porque ele ficou meio indignado, assim, que as câmeras quebraram, né? Mas parecia que ele tava realmente esperando tudo isso acontecer. Ele só acho que não contou das paradas quebrarem. Mas ele tá contando que ele vai colecionar todos os Cavaleiros de Ouro. E aí nessa disputa de poderes, né, acontece... É bem legal, inclusive, acontece uma puta de uma explosão, abre uma cratera no meio gigantesca, né? O que é muito justo, considerando o tamanho do poder deles. E de um lado tá o Shura, caidaço, e do outro o Camus um pouco mais ou menos... Aí começa o bicho pegar, hein, Bruno? A trama The Plot Thickens. Porque o Surt, aí ele aparece finalmente, o babaca tava só olhando, né, como o cuzão que ele é. E ele aparece com a espada em cima do Shura, né? E o Camus já pede pra ele parar, não sei o que lá. Vamos ficar tranquilo. E o Surt fica surpreso, que ele tá vivo depois do ataque do Shura, né? E aí o Camus diz que basicamente a luta acabou, que o Shura não vai poder se levantar. Mas o Surtur comenta que o Shura já matou um Cavaleiro de Ouro, lembrando do Aioros, né? E que era surpreendente que ele tinha pegado leve com o Camus, né? E o Camus disse que não pegou leve, que na verdade o cristal de gelo explode, né? Ele estava mirando no cristal lá de gelo, que teoricamente era a estátua daquela câmara, né? Aí a gente vê que o Shura, na verdade, ele disse que na verdade ia lutar pra valer e tal, mas não foi bem o que ele fez, né? Aparentemente ele tomou a execução Aurora por completo, mas do outro lado o Camus não tomou todo o poder da Excalibur, né? Foi mais ou menos isso que eu compreendi, pelo menos, né? Também compreendi isso aí. O Shura mais uma vez faz o que precisa ser feito, né? Exato. Então, mandam matar o Aioros, ele vai lá e mata o Aioros. Mandam ele destruir a câmera, ele vai lá e destrói a câmera. É o que o Shura faz. Sabendo disso, né? Sabendo que o Shura, ele basicamente mirou na Excalibur, aí o Camus basicamente diz que esse é o tipo de homem que o Shura é, né? O Shura é assim mesmo. É bem interessante esse tipo de coisa, né? Que de repente vaza um pouco de que o Camus conhece bem o Shura, né? E faz sentido, né? Porque eles, vamos dizer assim, moram... são vizinhos, né? São vizinhos, tomavam café junto. Exato. E aí o Surt dá aquela risada, né? E diz que o Shura se achou super bom por ter achado que enganou eles, mas na verdade aquilo era muito precipitado. O Camus fica meio confuso, e aí o Surtur revela que aquela câmera nada mais é do que uma câmera falsa, e que era natural o Camus não saber, e aí que aparece, enfim, Brunão, a tal da câmara de fogo, que a gente comentou, né? É que fazia sentido, né? Tava a gente já esperava, né? A gente já esperava. Tava faltando aquele plano de fogo, ainda mais que é o plano do Surtur mesmo. É o plano de Muspelheim, aí todo o visual muda, né? Aparece um cristalzão de fogo, fica tudo meio cavernoso e tal. Aí o Surtur comenta basicamente que o Shura morrer ali depois de ficar tão longe era meio infeliz, né? E meio que basicamente morreu em vão. E o Camus disse que ele não morreu em vão e tal. E o Shura lembrou. E que o Shura lembrou o Camus do prazer de enfrentar o amigo e a tristeza de perder o amigo. Aí ele já começou a ficar emo, hein? O Camus começa a ter esse momento aí, né? Do que o Shura lembrou ele, que enfrentar o amigo, a tristeza de perder o amigo. Mas enfim, né, ele precisou matar o cara, né? Talvez não precisasse, né? Aí o Surtur acha um absurdo tudo aquilo que o Camus tá falando. Ele é super realmente
babaca, né? Bem o friozão, assim. E ele vai dar o golpe final no Shura, né? Tá com a espadinha pra fincar no peito do Shura. E o Camus pede pra ele parar de qualquer jeito, fala pra ele esquecer de fazer aquilo, pra ele parar. O Camus, na verdade, se levanta, né? E vai tentar fazer ele parar. E o Surtur dá um golpezão de fogo nele. Babaca, né? Tá vendo só? Eu achei super interessante isso, sabe por quê? Porque o Surtur fala pra ele assim, pra ele esquecer o Shura. Esquece o Shura e toma esse rajadão de fogo. Aí o que eu lembrei na hora? Do Camus fazendo a mesma coisa com o Yoga. na hora, assim, foi batata. Ó o Camus ensinando o Yoga pra ele esquecer a mãe dele. Entendeu? E deu uma lição nele. Aí de novo, né, enfim. Essa merda dessa porra, dessa promessa. Né? Já era pra ter sabendo disso, mas enfim. E aí o Surtur só encosta a espada no peito do Shura. O Camus ainda fica pedindo lá pra ele, não faz isso, cara, não para com isso. E aí ele dá aquela cravada no peito do Shura. Caraca, achei isso muito foda essa cena, cara, porque eu achei que ele não ia fazer não, velho. Eu achei a cravada muito michuruca, né? Não, mas foi só, de babaca mesmo, foi só a cravada, tipo, só o suficiente. Não foi pra cravar. Eu acho que foi montagem. Foi só pra, tipo, só o necessário. De crueldade. Foi só efeito de câmera. Porque, porra, armadura de ouro, cara. Fala sério. Mas quebrou, cara. Pois é, eu pensei a mesma coisa. Porra, armadura de ouro, maluco com aquela armadura vermelha, feiozona e... Ah, beleza, vou usar essa espada aqui do Samurai X aqui do... Pois é. Eu acho paia também, mas... Teve barulhinho de carne perfurando, então rolou. Mas assim, mais convenhamos. A gente já viu cena muito mais absurda e ninguém morreu por causa disso. Tipo, aquela cena de Poseidon, de todo mundo levar flechada e todo mundo sair vivo no final. Shiryu sem armadura levou flecha nos peitos. Então. É o meu problema que esses caras morreram fácil. Não, de verdade. O que eu acho engraçado é que eu não sei por que o Mu aprendeu a consertar armadura, se quando muda o episódio a armadura já volta. Aí o Surtur aparentemente, né, crava ali no Shura. E aí tem lá o Camus, aquele close no Camus, chocado que aquilo aconteceu, aquele gritão de Shura bizarro. E aí eu pensei, vai burro, é culpa sua. Sabe o que mais me deixa indignada? É que isso tudo é culpa do Camus. Exato, é muito idiota. Ele tá reclamando e falando, mano, é tudo culpa sua, seu idiota. Você fez uma escolha imbecil, tá todo mundo morrendo por sua culpa. O Miro já morreu por sua culpa, o Shura morreu por sua culpa. Que você só tá fazendo merda, velho. Vai se fuder. Vai morrer mais gente. Vai morrer mais gente. Ai, caraca, como pode ser tão... O Surtur diz assim pro Camus, ó, esquece o teu amigo, vai se preparar para enfrentar outros Cavaleiros de Ouro e tal. O Camus começa a sugerir que ele vai dar um cacete no Surtur assim, mas tem um momento que mostra, um plano que mostra o rosto do Camus assim, chorando. Meu Deus. Descaradamente, falando assim, eu não quero perder mais nenhum outro amigo meu, cara. Não faz isso comigo, tá ligado? Aí a gente pode parar pra pensar assim, como que deve ser indigesta a profissão de Cavaleiro de Ouro, né? O Camus se levanta, né? E diz que antes o Surtur era um homem honesto que odiava fazer as coisas erradas e dá-lhe retcon na gente. E aí aparecem os dois amiguinhos na neve brincando, todos bonitinhos e tal. O Camus percebe que o erro que ele cometeu, né, de matar a irmã dele, fez com que ele mudasse, né? E isso é interessante. Não é que essa historinha ela seja... Porque tudo isso tivesse acontecido antes das 12 casas, ia ser muito perfeito. O meu problema é acontecer depois de tudo que a gente já tinha visto do Camus. Mas essa ideia de que ele cometeu um erro que mudou uma pessoa de uma forma tão drástica, ele se sentir culpado com isso, é muito legal, né? E aí o Surtur começa a sacar que ele vai atacar ele, né? Que ele vai se voltar contra ele. E pergunta o que o Camus quer dizer com isso. Que a irmã... Ele foi meio babaca agora, porque ele fala a irmã dele morreu por causa dele, que ele tem que pagar o preço por causa disso. Mano, o Surtur... Porque a gente achava que o Surtur era um cara meio alberish, né? Que jogava um pouco... tem essa coisa estrategista, mas o Alberich ele era mais babaca no sentido emocional. Ele fingia, ele era dissimulado. O Surtur não, o Surtur ele é babaca mesmo. Ele não tá pouco se fudendo com as pessoas, né? E ele não faz nenhuma questão de esconder isso. Eu achei interessante essa diferenciação, porque eu esperava uma coisa dele e na verdade ele era só realmente um babacão foda, né? E aí o Camus diz pra terminar logo com aquilo e o Surtur percebe que vai trair ele e diz que já imaginava que aquilo ia acontecer. Que também, né, todo mundo imaginava que ia acontecer mesmo. Que ele ainda estava a serviço de Atena, que sabia que ia trair ele um dia. Camus diz que quando ganhou aquela vida nova, jurou que ia usar para lutar por ele, porque ele acreditava que aquilo ia salvar a alma do Surtur, né? Mas que ele estava errado. E aí, conforme a luta se desenvolve, a alma dele, do Surtur no caso, né, vai mais e mais se afogando na escuridão e que não podia continuar mais com aquilo. E aí
os dois vão pro... na verdade, o Camus vai continuar falando e o Surt já dá uma porradão nele pra ele parar de falar. Eu adoro como o Soul of Gold trouxe essa coisa do discurso que não acaba e alguém vai lá e interrompe, que é muito bacana. É um clichê. Por isso que eles mataram o Miro. Ele ia morrer. Na verdade, ele ia morrer no processo de... De tanto falar, você tá dizendo? Claro! Olha só, os caras não deu tempo pra ele dar o discurso dele. E aí eles começam a lutar, né? O Camus não consegue se dar mal um pouco com as chamas lá do Surt. E aí de novo dá um retconzinho, o Surt explica que depois de perder a irmã e a esperança no futuro, ele desistiu de ser um cavaleiro. Eu achei essa parte até curiosa, porque ele diz que desistiu de ser um santo. Aí eu perguntei, será que ele queria ser um santo de Atena, gente? Eu tive essa impressão também, cara. Não foi? Pois é, dá a entender que de repente ele tava treinando com o Camus junto, né? De repente, Exato, pra né? ser um cavaleiro. Assim como tem a história do Isaac e o Yoga, né? Uhum. Pois é, foi o que ficou parecendo pra mim também. Que louco isso, isso é uma parada legal isso deles. Aí sim faz todo sentido, né? Porque a gente ficou se perguntando onde que era aquele lugar de neve, por que eles estavam juntos e tal. Mas nesse contexto até faz sentido. Já pensou se o lugar do Surt era pra ser o do Miro? Aí ia rolar chipagem completa. Já saiu... Tem ficha do personagem, do Surt? Pra saber que signo que ele é? Tem uma Mentira. tem uma ficha, saiu a ficha no site. É verdade, né? Deve ser escorpião mesmo. Ai, meu Deus. Alô, Mazei. Mas não tem... Mas Sai fora. É. Só que faltava ele ser de escorpião. Vai ser. Segundo a ficha oficial do Surt, né, do perfil dele lá no site, ele queria ser um cavaleiro também, junto com o Camus. Gente. Olha aí, que interessante. Bacana. Eles treinavam juntos pra isso. Uhum. A gente tem a data de aniversário dele, Alan? Não, Vai ficar pro fandom, vai ficar pro fandom. Então tá decidido aqui, ó, canônico. O Surto é de escorpião. Olha aí, ó. Tá decidido. É canônico, Tá fechou. decidido. Não, com certeza é. Por isso que ele fez questão de fazer o Camus dar-lhe uma porrada no Miro já de cara, já. Ele é vingativo também, né? Então tem essa coisa do Vingativo, escorpião. claro. Tô dizendo. E aí, dá-lhe retcon de novo. A gente vê o túmulo da Simone. A gente tem o nome da irmãzinha dele. E ele diz que, né, quando ele é criança, não precisa de família, não precisa de companheiras, que cortaria tudo. E quando ele jurou isso pra ele mesmo, ele conseguiu aquele poder azul e frio do fogo. Ah, cheio das coisas ele, velho. Daí aparece, né, já na lutinha, a lâmina dele, em vez de estar com fogo, tá com aquela chama azulada. E ataca o Camus com um golpe chamado ódio da chama azul. Você vê que ele é uma pessoa bem rancorosa, né? Até o golpe dele. Mas claro, né? Depois de passar pelo que ele passou. O cara guardou. Depois de passar pelo que ele passou, tem que ser daquele jeito mesmo, né? E vou falar, viu? O golpe dele atingiu o Camus e foi uma puta de uma animação bem feita, velho. Não bem feita, mas ficou um impacto muito forte. Parecia realmente que o Camus tomou melhor, no cu ali, velho. melhor do que todos os outros episódios. Exato, velho. Ali você realmente sentiu que, porra, se ele morrer, aí tudo bem, eu vi que ele se fudeu ali, né? Porque alguma coisa realmente aconteceu com ele, né? E aí o Surt vai dar meio que o golpe final pra ele, dele, né, no Camus e tal. E aí o Camus desperta o cosmo dele, né? Começa a queimar o cosmo e tal. E ele pede a compreensão do Surt. E aí que aparece essa cena dele chorando. Chorando. Meu Deus Olha, do céu. eu acho o seguinte: se vai mostrar o cara com sentimento, então que mostre de uma vez. Ah, gente do céu. Daí tem que chorar, tem que ter mãozinha mesmo. Ai, aí, meu Deus a do partir céu, disso aí, velho. eu relaxei e digo, é isso aí mesmo e vamos aceitar que é melhor. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa: que o Camus nunca esteve em Soul of Gold. A gente tem aqui o irmão dele, Como assim, Xará? Camus Alberto. É o Bruno pelo trágico, como sempre. É o Camus Alberto, o Camus com K, Camus Alberto. É o irmão dele, o irmão mexicano, dramalhão. Não, Xará, é o Camus de verdade, meu. Camus Alberto. É você que tá com dificuldade pra processar a cena. Assim como a gente teve Máscara da Morte, comédia romântica de Soul of Gold, a gente teve o Camus Alberto, que foi o novela mexicana aquariana, entendeu? Então, entendi, tudo bem. A partir do momento que eu saquei isso, eu falei, ah, tá, então tudo bem. Então se vai ser por aí, vamos por aí. E aí ele começa a discursar, né, o Camus Alberto. Ele diz que basicamente não quer perder outro amigo,
que é muito bonito, né? E o Surtur responde rancoroso que não precisa de amigos e tal. E aí que o Camus... Babaca, né? Chato. Ô, personagem insuportável, para. E aí o Camus para de chorar e desperta a bonitona da armadura divina dele e tal. Que é bem bonita mesmo, acho bem legal. Ou seja, o Camus invocou o poder da amizade, né? O Camus Alberto invocou o poder da amizade, da armadura divina. E aí ele diz uma parada, um trocadilho de palavras muito legal. Ele diz que o fogo gelado do Surtur será derretido pelo gelo ardente dele. Foi uma Nossa, loucura que muito bizarro, grande isso, viu? cara. Mano, foi uma loucura. Eu acho que foi um dos diálogos mais doidos em termos de ponto de vista da ciência, da física, de tudo, assim, enlouqueceu geral, assim. O Camus Alberto sendo um mexicano trabalhão absurdo, assim, velho. Vale Puta lembrar, diálogo ridículo. vale lembrar que em certas circunstâncias o gelo queima. Uhum. O gelo queima. Mas foi muito louco isso, cara. Mas foi uma confusão tão grande, assim, foi uma confusão na hora que bastante falou. estranho. Não, é a fala mexicana do Camus Alberto, gente. Deixa ele. E aí ele solta esse aurorazão bizarro, que foi uma puta animação bonita também. Bom, Aurora Execution, gostei. Bizarro, tudo uma rajada incrível, que de cara já destrói todas as armaduras do Surtur e tal. Já joga ele contra o cristal, que destrói o cristal também. E aí ele faz isso e logo depois, né, o Surtur espatifa no chão e o Camus cai também junto, que é bem igual aquela cena do Yoga. Me lembrou muito isso, que o Yoga acerta e eles caem juntos. Acho mais bonita aquela cena, todo mundo acha bonito. Mas me lembrou muito isso, o Camus acontecendo isso com ele. E aí acontece essa cena, que é a cena super bonita, não tenho nada contra essa cena, gente. Acho lindo. O Camus começa a rastejar até o Surtur. Cara, que cena maravilhosa essa, sério. O Camus rasteja até ele. Ele tá com aquela marca, né, da Wayne Harrier, mostrando que ele tá malzão, e faz sentido ele tá malzão. Acho que é uma das únicas vezes que eu aceitei o cara cair de estafa. O Surtur meio que dá uma chamada pelo Camus. Ele faz que vai dizer alguma coisa. O Camus só pega na mãozinha dele assim, todo fofo, e diz: "Eu sei". E pede pra ele descansar, e todos choram. Coisa mais amor. E acabou, né, a Televisa apresenta, né, o dramalhão mexicano. É lindo. Chegamos ao final da luta, que é assim que acaba. É lindo, achei. É muito bonito isso. E pra mim, me explodiu a cabeça pensar que se esse tipo de provação tivesse aparecido pro Camus antes das 12 casas, ia ser tão perfeito, mas tão perfeito pra tudo que ele viu depois dele, que assim, que depois realmente pra mim não continua fazendo o menor sentido. Eu acho que foi uma escolha muito errada, pra ser bem sincero, porque se você pensa o seguinte: tá, eles criaram uma história de amor do Camus, um amor fraterno, pense como quiser. Por quê? Por dois motivos. Ou eles vão desenvolver o personagem de uma forma bacana, ou eles vão criar alguma coisa para a história de Soul of Gold que seja interessante. E pra mim falhou miseravelmente nas duas. Porque primeiro esse não é o Camus, e não sou só eu, porque muita gente, eu vi no Twitter comentando comigo que também não gostou nem um pouco dessa história. Inclusive vi até tweets japoneses que eu traduzi bem porcamente, eu vi que eles estavam reclamando também disso. Achei muito curioso isso, porque foi a primeira vez que eu vi, que me chamou a atenção. Então eu acho que não conseguiu desenvolver, na verdade desevoluiu o Camus. Era algo que, se fosse antes das 12 casas, faria todo o sentido do mundo. E de quebra, matou o Miro, matou o Shura, matou o Surtur, matou o Camus. Então tirou 4 personagens super legais da história ainda. Então assim, valeu a pena fazer tudo isso? E pra mim, não valeu nem um pouco a pena ter feito isso com o Camus Alberto. É uma pena que isso aconteceu. É um dos poucos pontos que eu acho que Soul of Gold errou completamente a mão. Completamente. Tentou fazer algo que até é uma história bonita, de repente com outro personagem combinaria super bem, e até combinaria com o Camus mais jovem também, mas
Eu achei uma pena muito forte que aconteceu isso, porque não ajudou o Camus, não ajudou a história, ainda tirou um monte de personagem legal de Soul of Gold. Mas o Camus morre, então, nessa cena, porque, Sim. tipo, pra mim ficou meio como se ele estivesse cansadão, mas... Yggdrasil vai engolir os dois ali. Levou de lambuja ele e o Surt. Tirou da jogada, né? Shura já tinha levado, então... Ao que tudo indica, o Andrés vai completar a coleção, né? Então... Exato. Ó, assim, a parada com o Camus aconteceu como eu queria que tivesse acontecido. Pois é. Eu ia achar meio palha se o Camus mostrasse assim no fim que era só uma artimanha pra ele chegar perto dos outros, que eu acho que o Camus não é esse cara de ficar fazendo artimanha. Ele só fez aquela lá no Hades porque o Sion mandou. O Sion manda, tá ligado? O Sion é o mestre do santuário, o Camus não é besta de desobedecer. Foi assim o desfecho que eu achei que ia acontecer. Eu acho que se fosse para seguir esse caminho que seguiram mesmo, era para ter um desfecho desse mesmo. Era para terminar na merda mesmo. Oferecendo esse contexto, oferecendo esses fatos, não tinha como terminar bonito, tá ligado? Não tinha como ter final feliz, os manos se abraçando no fim, assim, sou um amigão de novo, tá de boa, te perdoo e tal. Não rola. Numa parada assim, o que sobra são sempre lágrimas. Então eu acho que terminou, pelo menos pra mim, terminou da maneira mais verossímil. Então por isso eu gostei. Não, eu acho que terminou... O Camus de Soul of Gold, eu acho que ele realmente foi muito consistente com a história. Eu acho que não tem nada a ver com quem já viu, mas dentro do universinho de Soul of Gold, ele realmente terminou da maneira que talvez foi a menor maneira ali pra ele, de fato, né? Mas, enfim, eu acho que... Mas pergunta, Brunão, valeu a pena tudo isso? Sim. Por quê? Sei lá, acho que a gente viu mais um pequeno lado do personagem, né? Pelo menos pra mim, eu não fiquei muito surpreso de ver que o Camus é esse tipo de pessoa, tá ligado? Pra mim sempre fez sentido. Acho que ficou até um pouquinho mais forte, um pouquinho mais realçado agora. Esse Camus, ele realmente me parece muito mais jovem do que o Camus que foi apresentado nas 12 casas. É muito na verdade, isso. Assim, uma coisa que pega muito a gente na hora que a gente vai receber o personagem é o fato da gente ser brasileiro. A gente já tem certos, vou colocar entre aspas, preconceitos sobre... Preconceito, imagina um hífen entre o pré e um conceito, né? A gente já tem certas ideias estabelecidas sobre o que é bom e sobre o que é ruim. Pra gente, você trair o seu brother por qualquer motivo é muito ruim. Mas, assim, na cultura asiática, assim, você não cumprir uma promessa é pior ainda, tá ligado? Então vai fatalmente acontecer isso da gente olhar pro que o Camus tá fazendo e achar uma bosta, porque, assim, a nossa cultura ensina pra gente que é uma bosta, né? Só que, na verdade, não é tão bosta assim, né? Tem histórias, outras histórias japonesas e chinesas que é até pior, assim, o cara, pra cumprir uma promessa, ele precisa trair não o amigo dele, trair o irmão, a irmã, a mulher. Eles tentaram fazer com o Camus uma parada assim mesmo. O problema é que não tem como você desenvolver uma história assim, você tentar mostrar esse conflito, você tentar convencer o público de que esse conflito é verdadeiro, de que esse conflito é sério, com tão pouco tempo. Exato. Aí é claro que a gente vai estranhar muito o que aconteceu, só que eu acho super válido, acho que valeu a pena, assim. Eu acho que o que aconteceu com o Camus é muito semelhante ao que aconteceu com Máscara da Morte. Eu acho eles dois personagens, inclusive, se a gente for ver o clássico, muito esquisitos, vamos por assim. Eles são personagens, de uma certa maneira, esquisitos, cada um na sua maneira. E se eles fossem transpostos novamente para Soul of Gold daquela forma que eram, de fato, pouca coisa aconteceria com eles, de fato, né? Eles tiveram que dar ao mesmo tempo uma reduzida e uma potencializada nas coisas dos dois personagens. Daí a coisa do câncer ficar, essa coisa bufônica, essa coisa meio comediante e tal, né? E o Camus mais dramão, assim. Além disso que você tá falando, talvez seja a primeira vez que a gente tá vendo os Cavaleiros de Ouro assim, sem, por exemplo, uma autoridade máxima sobre eles, dizendo o que eles têm que fazer, tá ligado? A Athena ali não tá mandando eles fazerem nada, tá ligado? A Athena tá quieta.
Uhum. Não tem grande mestre ali. Eles estão se metendo com o que tá acontecendo em Asgard porque eles querem. Uhum. Então, tipo assim, a gente tá vendo eles, talvez pela primeira vez, agindo por vontade própria, sem um incentivo externo de uma divindade ou alguma coisa assim. Então, eu acho que a questão não é só essa, né? Você não tá falando de um caso que aconteceu ontem, né? Os caras passaram por toda uma situação depois disso. Algumas coisas se aprende, né? Com a vivência, né? A experiência. Não, mas aí Então- é engraçado isso que a Dulce tá dizendo isso, porque na verdade eu acho que é justamente o contrário. A passagem de tempo é muito mais curta do que a gente tá imaginando, na real. Não é a quantidade de tempo em si. Eu sei que o espaço é curto, mas o fato os caras morreram 2 vezes, eles foram por diversas experiências que emocionalmente afetam ele, né? Talvez eles tenham se modificado para pior ou para melhor em função disso, né? Mudado a personalidade em função disso, né? Ou potencializado algumas coisas que a gente não via. Até porque, como ele complementando o que o Brunão falou, e a situação nas 12 casas era outra, né? Eles tinham o compromisso de defender e tinham todo um background ali. Ali não, ali eles passaram por tudo que passaram e ainda não tem ninguém para mandar neles. Quantos anos o Camus tem? Teoricamente 20, né? Cara, vamos parar pra pensar rapidinho. A quantidade de merda que o Camus viu na vida dele e que ele só tem 20 anos de idade. Quantas pessoas completamente quebrariam no processo? Uhum. Então, tipo assim, cara, não tô nada surpreso do Camus ter feito um monte de merda, assim. Com a vida que o cara levou. O meu problema, eu acho que eu já deixei no outro podcast isso. O meu problema não é ele fazer merda. O meu problema é esse Camus vir depois daquele Camus que ensinou tudo pro Yoga. Esse é o tipo de conexão que Soul of Gold falhou miseravelmente em me mostrar. Como que aquele Camus, que era o professor que ensinou o Yoga, que fez tudo aquilo com a mãe dele e tal, como que aquele Camus chegou a ser esse Camus, entendeu? É essa conexão que Soul of Gold em nenhum momento se preocupou em fazer e simplesmente quis que eu acreditasse que alguma coisa aconteceu. E aí, nisso não é desenvolvimento de personagem, né? Isso aí você Eu acho. só quer que eu acredite nas coisas. Eu não sei se é o que tu tá querendo dizer, mas é mais ou menos a impressão que eu tive, assim. Tipo, pra mim tem que ter pelo menos uma única frasezinha em que o cara diga, eu tenho uma nova vida e agora eu vou fazer as coisas diferentes do que eu fazia antes. Eu acho que tem que ter isso. Mesmo assim, pra mim é muito incongruente um personagem que faz aquilo. Por isso que eu disse que se tudo essa coisa dele com o Sword tivesse acontecido antes dele ensinar o Yoga, faria todo absoluto sentido do mundo. Casaria perfeitamente com a timeline dele. Perfeitamente. O meu problema é ver o Camus fazendo tudo isso depois que ele pagou de bonzão pro Yoga. Esse é o meu problema. E é o problema de muita gente também que tem falado e tal, etc. Particularmente, eu tinha a impressão um pouco diferente, tá certo? Tinha assim aquela coisa, o Camus, pra mim, sempre teve aquela coisa de ele age de um jeito e fala de outro jeito, Isso, entendeu? exato. Mais ou menos assim, entendeu? Só que sempre pra mim sempre foi claro assim, desde o anime, mangá, pra mim sempre foi a mesma essa coisa. Mas a impressão também que eu tenho é que aquilo que essa coisa de frio que sempre coloca no perfil dele, que isso em todo lugar aparece, né? Nos jogos, nos no OVAs, próprio em todo lugar. perfil de personagem, dele, né? Então, você vê a descrição dele no perfil, é sempre isso, o cara frio e não sei o que, não sei o que. Mas a impressão que eu tenho é que de fato, e também sempre acompanha isso, apesar dele ser frio, ele esconde um coração cálido, um coração quente, não sei o que, sentimentos. Ou seja, ele é um cara que, apesar de... A cena que mais define o que é o Camus pra mim é a cena do anime onde mostra, depois que ele sela o Yoga no esquife de gelo, né? Exato. Que ele lembra do Yoga, do Mestre Cristal, também lembra do Cristal na história, mas enfim, ele lembra da história e tal, e ele começa a chorar por causa disso, entendeu? Exato. Então, assim, eu acho que ele é o cara que tem aquela camada de frieza superficial pra todo mundo, mas que de fato ele é o cara que é emotivo, que se leva Que pelas sofre emoções. muito por dentro, provavelmente. E tudo aquilo que ele falou pro Yoga e que ele ensinou, e tudo que ele fez pro Yoga evoluir como cavaleiro, é uma coisa que ele mesmo fazia como um mantra pra ele mesmo, entendeu? Então, eu acho que era uma coisa que ele vinha constantemente exercitando, mas que na prática era uma coisa que ele tava lutando contra a natureza dele, entendeu? Por isso que eu acho que Assim, faltou que Soul não of é Gold bom. dar isso. Se Soul of Gold botasse uma fala nele dizendo, por exemplo, puta, eu costumava ser uma pessoa assim, como a Nicole falou, e de repente eu vi que nem era o correto. De repente ele nem acha mais certo ter feito aquilo com a mãe dele, do Yoga, sabe? Esse tipo de coisa. Ia ser super legal, cara. Assim, ele não faz nada com a mãe de Yoga. A mãe de Yoga já tava morta, assim, não tinha Não, com nada a mãe demais. dele não, Eu com a mãe vejo- dele. Com a mãe não, mas o Yoga ficou mal, cara. O Yoga ficou assim. Eu revi outro Foi dia uma essa cena
Eu não tinha lembrado dessa cena, mas o Francisco Bretas, cara, ele faz uma dublagem que você fica de coração, assim, despedaçado com o Yoga, cara. Ele fica muito triste. Pois é, mas é tipo assim, era uma coisa que, se você for analisar bem friamente, eu não sei se era realmente saudável pro Yoga, de qualquer ponto de vista possível, ele ter aquele apego com a mãe dele ficar indo mergulhando e tal. Não era uma coisa muito legal, entendeu? Sim, então faz assim, por isso sentido. que apesar de todo o drama que o Yoga passou pra gente, que o Bretas fez na dublagem e tudo mais, mas se você olhar friamente a situação, o Camus fez um favor pro Yoga ali, entendeu? Tipo assim, a mulher já tava morta, ele já tava ali cultuando. Era uma coisa muito bizarra aquela coisa do Yoga, entendeu? Do ponto de vista frio da história toda. Sim. Ainda mais com um cavaleiro. Mas enfim, eu acho que o Soul of Gold fez foi dar justamente essa outra face do Camus, que sem todo o contexto que vocês estão falando aí, enfim, todos os contextos de Batalha das 12 Casas e Batalha contra Hades e tudo mais, ele deu esse outro contexto do Camus, né? Num contexto onde o Camus não estaria envolvido com compromissos dele, como seria o verdadeiro Camus, entendeu? Eu penso mais desse lado, eu não me senti tão decepcionado, tão aviltado, assim, tão traído com o que aconteceu, porque eu fico vendo por esse lado. De repente eu fico pensando, vai ver que assim o Camus sempre foi, só que nunca deixaram, entendeu? Eu também acho que ele sempre foi, mas o meu problema é esse, é ver aquele Camus das 12 Casas, que tinha até um pouco dessa coisa emocional, e eu acho que o Camus tem muito disso, eu queria muito ver isso, só que Soul of Gold não me deu essa ponte, não criou essa ponte para que o personagem se desenvolvesse para mim de uma forma natural. Foi muito forçado. Ó, ele era assim, agora ele é dessa forma. É igual o Máscara da Morte. O Máscara da Morte é a mesma coisa. Ele era assim, agora ele é assim, e aceita e foda-se. Pois é. E como o Máscara da Morte não é meu personagem preferido, e ele tá muito legal em Soul of Gold, ele tá muito divertido, e ele tem falas sobre os outros personagens que são muito legais, eu tive uma resistência no começo, mas depois embarquei, sou time Máscara da Morte desde o começo, entendeu? Agora, mas é Camus não. É mais uma questão de perspectiva de como os fãs enxergam e esperam do personagem as coisas, entendeu? Porque, tipo, o Camus, você, a Nicole, muita gente tem uma visão, tem uma expectativa em cima de como o personagem deve se comportar e agir, espera uma certa coerência dentro daquilo, né? Como ele deve agir, como ele deve se comportar, como ele deve ser mostrado. E quando foge disso, isso incomoda realmente. Principalmente quando não tem um desenvolvimento. Principalmente quando é brusco, né? O Death Mask, ele tem apesar de tudo que ele fez, por algum motivo, que eu não sei explicar, enfim, direito, assim, mas assim, ele tem um carisma muito grande entre os fãs, como a Afrodite também tem. Sim. Então, assim, quando os fãs veem o Máscara da Morte sendo mostrado de um jeito diferente no Soul of Gold, mesmo também sendo diferente do que ele deveria ser, do que se esperaria ser, os fãs gostam. Do pessoal, acho que eu não vi ninguém reclamando tanto do Death Mask quanto eu tô vendo tão reclamando do... Não, ele foi mais... É porque ele foi melhor feito, essa é a questão. Não, eu nem sei se é uma questão de ter sido bem feito ou mal feito. Eu acho que foi uma linha de raciocínio e compra quem quiser, né? Assim, aceita quem quiser. É que os dois carecem de desenvolvimento. E é melhor comprar o Máscara da Morte porque ele é melhor escrito. Eu acho que ele é melhor escrito. Ele tem coisas muito legais que adicionam pro universo de Saint Seiya. Aquela coisa que ele diz, sabe? Os Cavaleiros de Ouro nunca se entendem. Esse tipo de coisa é tão bom que adiciona o personagem. Então, mesmo que ele mudou tanto, olha que personagem legal que a gente tem aqui agora. Então, tudo bem. Agora, o Camus, ele era muito complicado, como eu disse, pra transportar aquele pra aqui agora. E eu acho que não fizeram um trabalho muito bom. Tanto que, assim, muita gente reclamou. Dá pra você ver isso, é bem interessante você ver isso. E não é à toa que isso acontece. É porque, de fato, tem uma disruptura muito grande aí, entendeu? Tem, de fato, uma narrativa que faltou um pouco fazer mais. Que eu acho que foi muito à custa do personagem pra matar o Shura, matar o Miro de uma certa forma, pra criar esse conflito do cara que vira casaca, entendeu? Que era muito mais, talvez, na história, que eu nem acho que adicionou tanto pra história também. E aí o Camus acabou ficando esse personagem que as pessoas, né, não... Porque essa questão emocional que veio dele, pra mim, ela sempre existiu mesmo, que era algo que eu adoraria ver, por exemplo, no Camus mais jovem, a coisa do episódio G, por exemplo, que trouxesse um personagem mais imaturo, por exemplo, que seria muito bacana ver, mas que em Soul of Gold, como é uma saga que vem logo depois de Hades, inclusive, pra mim ficou muito esquisito, muito esquisito. Não, eu ia dizer que, partindo do pressuposto de que todos os cavaleiros estão sendo mostrados com coisas diferentes, nesse contexto é até aceitável, assim. Por exemplo, o próprio Shaka tá saindo do lugar e fazendo alguma coisa de olhos abertos. Pois é.
O Mu mesmo já deixou um pouco daquela... Ele ainda é um cara totalmente racional, mas ele já passou daquele ponto de... Agora a gente parou a conversa. E o Aldebaran, pô, não preciso nem dizer, né? Então, mas a gente viu na série eles se desenvolverem, né? E tem esse probleminha também. O Shaka a gente não viu e o Brunão tendo razão de reclamar, se ele quiser reclamar. Mas o Mu e o Aldebaran a gente viu no próprio Soul of Gold meio que compreendendo isso. Então foi mais natural, talvez. Uhum. Então assim, é que eu acho também que Soul of Gold tem um problema muito sério, que é um número reduzido de episódios e eles não conseguirem dividir o tempo que eles têm para a quantidade de personagens que eles têm, que é um problema que o Bruno sempre comenta nos podcasts. São muitos personagens para desenvolver em pouquíssimo tempo. Então, as coisas ficam um pouco complicadas. Quando tu coloca, por exemplo, um retcon do Shura com o Aioria, com o Aioros, tu resolve parte do problema, porque tu tá mostrando vários personagens, então várias visões de 3 personagens que vão seguir ali na série depois. Agora, é muito significativo que tenham mostrado o Camus em especial, que eu acho que talvez fosse uma coisa que eles já quisessem resolver antes e, sei lá, por diversas razões não tenham feito isso antes. Então, não sei, acho válido. Eu acho que depois que saiu esse episódio que mostrou essa relação entre o Camus e o Surt e explicou de onde é que veio essa raiva absurda do Surt. Eu ainda acho que ele é um personagem totalmente babaca, porque tá na cara que o guri não matou a menina de propósito e foi um dado mental. Mas eu acho que depois que mostrou essa relação deles e o próprio Camus admitindo que não queria perder mais amigos e tal, eu acho que ficou bonito, assim. Eu entendi o argumento. Claro que até como eu comentei no Twitter antes, eu preferi o Darkseid Camus, né? Mas... Exato. Gente, Aioria e Freud, a luta que menos se importam do mundo. Aioria e Freud, gente, né? Só uma pequena nota, então. Pra gente aproveitar e já fazer essa passagem da luta do Sur pro Freud. Tem um pequeno momento na luta do Surto com o Camus que os olhos dele, os olhos do Surto, eles se alteram brevemente por causa do lance da Safira de Odin. E quando chega a luta do Aioria com Freud, acontece a mesma coisa. E com o Fafnir também. Rola uma disputa de poder entre o Aioria e o Freud, o Aioria tentando dizer assim, ó, acorda, mano, porque se a gente não derrubar esse espírito maligno que tá crescendo na Yggdrasil, vai dar merda aqui em Asgard. E o Freud pensando assim, não, você tá tentando me enganar e tal. Agora eu tô com a Safira de Odin aqui, eu vou quebrar você na porrada. E os olhos lá dele também se alteram. Então, assim, tem uma treta sinistra que tá acontecendo com todos eles. Aparentemente todos. Interessante isso. Não dá pra dizer todos que a gente não viu, todos os outros cavaleiros ainda, mas que tá acontecendo com os guerreiros deuses. Então, assim, que diabos é isso? Boa levantada, Bruno. Porque será que tem a Safira, além de dar poder, será que de repente dá uma controlada neles também? Tá. É, né? A impressão pela luta do Aldebaran, né, com o Herakles, é que o Guerreiro Deus, ele é meio que... ele se deixa possuir por aquela coisa, pela aquela força toda, e ele perde meio que a noção, entendeu, das coisas. Exato, né? A impressão que eu tenho, inclusive, ao diálogo do Herakles, quando ele perde pro Aldebaran, deixa isso bem claro. Ele parece que, desde que eles começaram a lutar como guerreiros deuses, que eles perderam a noção das coisas, entendeu? Assim, eles ficaram perturbados pela relação com a Yggdrasil, entendeu? É como se eles realmente ficassem com a cabeça virada depois que começam a receber energia da Yggdrasil, e quando a de Odin aumenta essa relação, a coisa piora ainda mais, entendeu? E com certeza isso é proposital do Andrés, né? Obviamente. Pois é. É porque na Câmara de Vanaheim, o Aioria e o Freud estão nessa luta e rola esse momento mesmo que o Bruno falou, que é justamente o momento que aparece o Aioria, né,
Aparece a bundinha do Ayori, que eu vi o povo comentando bastante também. Gente, isso foi fanservice total. Rolou. Pra que focar 10 minutos na bunda do personagem? Aconteceu, gente. As Marins ficaram felizes. Né? Outra coisa, Xará, uma pergunta pra você. Nos podcasts Pra mim? passados, não, pra vocês todos, né, que vocês participaram do podcast. É. Nos podcasts passados, a gente se perguntava qual que seria a solução que os autores de Soul of Gold iriam encontrar para equiparar os Guerreiros Deuses sim. aos Cavaleiros de Ouro. E a gente viu assim que a gente achou que eles iam dar uma forma de diminuir o poder dos Cavaleiros de Ouro. Por um tempo isso aconteceu com aquele troço da Yggdrasil sugando os poderes do cara, mas isso acabou. Pô, total. Tanto acabou que a gente viu o Ayori lá de armadura normal quebrando o Freud lá na porrada com um plasma relâmpago, assim. Exato. Freud levou uma no meio dos peitos, foi voando lá pro cristal e tal. Plasma relâmpago não, foi o Cápsula do Poder aquele, no caso. Não, não. Ele falou Lightning Plasma. Não, lá. Lightning Bolt. Então é o Cápsula do Poder mesmo. Tá Ou certo. seja, com mais fraco ele deu um porradão no cara. Eu também acho que eles respeitaram muito os Cavaleiros de Ouro. Achei bem bacana isso. Então pergunta pra vocês gostaram dessa solução? Gostei. Porradaria Giovanni solta e só acaba o Guerreiro Deus se fudendo. Vamos lá, gostaram sim ou não? Diga Achei aí. digno. Gostou, Alan? É, também. Cadu? Dormi. Tem aquele lance deles cansarem, né? Assim, ficou bem... essa história deles despertarem a armadura divina, assim, é uma coisa que realmente ainda exaure eles ainda, né? Pois é, né? Então, assim... Não é bom negócio. E é engraçado, cara, como o Freud é um personagem feio, gente. Puta que nos parelho, mano. Porque tem personagem aí que você vê e tal, mas esse é o personagem que eu mais cago em Soul of Gold, é esse Freud. Sim, sabe o que me lembra o Freud? O quê? O Shurato. Sim, ele lembra o Shurato, mas o Shurato é muito mais bonito que ele, gente. Muito mais legal. É, que a armadura dele parece muito a armadura Sim. do Shurato. Mas ele é muito feio, gente. Que personagem qualquer coisa. Só uma coisinha a respeito desse negócio da ceninha do Freud com a Ioria. Foi nessa parte aí que eu me dei conta de que, tipo, a animação mudou horrores, principalmente no desenho do Ayoria. Porque quando ele tá dando esse golpinho aí, tipo, me lembrou muito o desenho do clássico. A armadura dele tá toda diferente, tipo, os personagens eram mó secos e daí, do nada parece que eles tomaram uma bomba fenomenal, assim. É sério, não, é sério, deu muita diferença do episódio passado pra esse, muita mesmo, tipo, absurdo, assim. Ele foi se alimentando, né? Rapaz, a economia que fizeram em todos os outros 6 episódios tinha que gastar essa grana em algum lugar, pô. Não, foi só nesse episódio, com certeza. Naquela cena do Saga aparecendo no meio do fogo, já acabou o dinheiro, já. Aquela já cena deu. do Saga foi a melhor até agora, parecia até o Wiki. Nem falei nada. Aquela grana vem depois, viu, Cadu? Ai, Saguete. Fica quieta aí, Camete. Camete. Aí ele toma esse pauzinho, né, Brunão? Do cápsula de poder. E aí acaba, a gente vai ver provavelmente nos próximos episódios. Essa é a luta que ninguém tá ligando, vamos combinar? Ninguém tá ligando pra essa luta, sério. Que lutinha qualquer coisa. Rapaz, eu espero dessa luta, eu acho que vai ser a luta em que de repente um dos Guerreiros Deuses vai se tocar do que tá acontecendo, entendeu? Pode ser. Eu acho que vai ser aquele momento em que o Freud vai perceber que tem alguma coisa errada e que eles estão sendo manipulados e tal. Eu acho que a importância maior dessa luta vai ser essa, de repente. Ô Xará, você acha que não existe a Ioria Zet? Tem? Deve ter, né? Só as... Claro que tem. Gente. Gente. Pra ter mostrado a bundinha dele, deve ter mesmo, né? Então com certeza tem galera preocupada com essa luta, né, Xará? Gente, vocês não estão com nada. Mu e Fafnir, gente. O Fafnir já tá apanhando há 2 episódios, né? Do Mu. Eu confesso que eu fiquei assim, essa luta me deixou meio assim, pô, que palha. Por que paia? Porque eu queria ver o Mu lutando mesmo, tá ligado? A gente vê o Mu lutando muito pouco. Uma hora a gente vai ver. Da história. Eu queria ver o Mu quebrando o Fafnir na porrada. Ele tá quebrando, que a gente não tá mostrando, né? Mas ele tá sem o menor problema. Mas no finalzinho, quando brilha o zoinho lá do Fafnir, teoricamente ele dá um ataquezão. Mas eu acho que
Não vai ter muito pra onde ir ali não, viu? Tá Na verdade vai ter sim, Na ver- porque o próximo episódio tem cheio dos negocinhos, né? Na verdade vai ter sim. É verdade. As cenas, spoilers, cenas dos próximos episódios dão a entender que o Máscara da Morte é que vai quebrar o cara na Exato. porrada. Vamos falar sobre isso no finalzinho. Pô, Bruno, bem lembrado. Mas essa luta vai render sim. Acompanhe no próximo episódio. A do Yoria pode passar, mas a do Mu, acompanhe. Doku e o tal de Helheim, meus queridos amigos. O Doku basicamente tá ali com aqueles guerreirizinhos, né, que foram reanimados, né, com aquela marca dos Einherjar, sei lá como é que fala aquilo. E ele não tá sentindo o cosmo naquelas pessoas, obviamente eles estão mortos, né? E ele faz a ligação que aquela pessoa encapuzada também ressuscitou os Cavaleiros de Ouro, né? Que é quem tá com o capuz. Mas a pessoa não responde e aí ele dá um ataque com um dragão genérico dele lá, que eu achei bem legal inclusive, matando os mortos. E antes de atingir lá a pessoa encapuzada, ela é protegida por um vulto, né? Que se revela sendo o tal de Utgardar de Garm, que apareceu, enfim, falou um pouquinho de coisas, né? Deu pra pegar a voz dele em japonês, se parece com alguém já conhecida? Alan, você que manja dos Não, Paranauê. nos créditos mesmos já ele tá acreditado lá como Kenji Nojima. E ele é o cara que fez um Ikki no filme do filme dos Cavaleiros. Do Legend of Sanctuary, entendeu? É o Não Wiki! sei. Foi demais, cara. Alan, você tá falando que é o Wiki? É isso que você tá falando, Alan? Que é o Wiki? Ele é o mesmo ator que dublou o Ikki no filme Legend of Sanctuary, entendeu? Tá bom. Então, assim, não necessariamente isso significa alguma coisa das nossas ponderações e tal. Porque tipo, ele pode muito bem ser qualquer personagem que simplesmente mudou de dublador, entendeu? Não tem muita diferença, entendeu? Assim, pode muito bem ser o Tato, o Ferri, pode ser o Cano, pode ser qualquer um com a voz diferente, entendeu? Mas enfim, não resolveu muita coisa, mas assim, é interessante ver que pelo menos a voz nos deu nenhuma pista de quem ele é, né? Pelo menos. É verdade, porque seria muito na cara, né? Revela a voz e você vai ver é o Cano no passado. O perfil dele só comenta, né? Que saiu também há pouco tempo lá no site oficial. Só comenta que ele é o que pouco se sabe sobre ele, né? Aquela coisa toda, que ele defende aquela câmara específica que a gente viu, né? Também. E comenta sobre a arma dele, o nome dela, e com ele o golpe dele. E também que ele tem um poder, né? A habilidade dele, a técnica dele, né? Ela que invoca lobos sedentos de sangue, Ih, entendeu? rapaz. É um golpe que tem a ver com lobo, lembra? Sedentos de sangue. É meio que parecido com o que o Fenrir e o verdade, Loki né? faziam no filme, né? Porque, assim, realmente ele tá muito associado o fato da Lífia estar naquela cripta lá, naquela câmara, da gente ter visto aquela cena passada dela tendo aquele flashback dela, e justamente ele tava se colocando como protetor dela, né? É muito emblemático. E no perfil dele também diz que ele vai ser o cara realmente importante pra essa história, né? Pra história do Softload. Então, assim, realmente ele é a figura-chave lá na frente. Eu não sei se ele é um personagem do passado ou não, mas que ele realmente tem alguma coisa a ver com a Lífia e com o que tá acontecendo, ele tem, entendeu? Porque aí realmente já revela que é a Lífia mesmo, que tá ali com o capuz, todo mundo já esperava, né? Com os olhos do demônio, né? Com aqueles olhos... E tudo indica que vai ser a Hela mesmo, tudo se conecta, né? O Utgarda usa uma foice da morte, é Helheim ali, traz pessoas da morte. Parece que realmente que a Lífia vai acabar sendo essa entidade que é a Hela, né? Que a gente tem debatido nos últimos podcasts, né? Tá bem nesse sentido, até porque o Garm tem uma simbologia também muito forte também, né? Relacionada a tudo isso, então... Eu acho que a gente tem comentado nos últimos podcasts, e eu acho que vai ser bem isso que vai acontecer, é que os dois vão acabar ficando do lado dos Cavaleiros de Ouro em algum momento, na verdade. Me parece muito que vai acontecer isso em algum momento. Eu não sei se eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que faria sentido pra mim, assim, que os dois acabassem contra o Andreas no final, na verdade. Só a guisa de curiosidade, já falei isso em outros podcasts. Essa primeira curiosidade é de que muitas vezes eles identificam propriamente o Garm e o Fenrir, tratam como se fosse absolutamente o mesmo. E na mitologia nórdica, na história do Snorri, quem mata o Garm é uma divindade nórdica chamada Tyr. Quem Tyr? É, um deus de um braço só, que o cara aparentemente é o bicho. Bom, todo mundo preparado pra falar do
maravilhoso Aldebaran, a estrela da noite. Sim! Aldebaran, todo episódio que ele aparece um pouquinho mais, ele rouba a cena, né, gente? Que personagem É maravilhoso. porque, né, Você, gente, você né? é taurina, né, Nicole? Esqueci disso. Sou Ai, meu com Deus. muito orgulho. E tô vendo que o Aldebaran tá chutando bundas. Chegamos então ao Aldebaran e Hércules. O Hércules, cara, muito engraçado isso, tentando bater, dando soco no Aldebaran e ele só de braço cruzado. Nada acontece, feijoada. E o Hércules fica enchendo o saco dele, né? Pra ele usar a armadura divina. Pô, põe a armadura divina aí, cara. Não sei o que lá, faz a armadura divina. E o Aldebaran manda, pô, eu não preciso de uma armadura divina pra derrotar um homem que ele já tinha derrotado, basicamente, né? O Aldebaran também outro babaca, hein? E aí no meio ele pergunta da arma do Hércules, né? Aqueles, sei lá, aquelas espadas esquisitas que ele tinha. Sei lá como é que era aquilo de fato. E o Hércules... Inclusive, engraçado que a espada do segunda ficha do personagem, né? A espada do Heracles ali, ela se chama Mjolnir também. Olha aí. Mais uma vez sendo utilizado, né? Porque já foi usado para pros bumerangues do Hung no filme, pros martelo / machado Exato. do Thor, né? E agora pra essa espada bizarra aí que, Nossa, enfim, que que agora esquisito. tá bem claro. Ele pergunta da arma do Hércules e o Hércules responde que agora com o poder novo da Safira nem precisa mais delas e que ele até prefere ir no Muk mesmo, né? Posso dar ideia, Xará? Diga, Na, André. na verdade, o que aconteceu é o seguinte: o diretor olhou assim pra repercussão do episódio do Erax, assim, viu o que estavam falando sobre a arma do maluco, ó. Vamos Cortou. sumir com a arma do cara, a gente vai ter que colocar um outro negócio, uma maneira no lugar. Foi Pode isso que ser, aconteceu. pode ser mesmo. Todos eles, o curioso é que os perfis dos personagens deixam claro mesmo que as espadas deles, assim, é o mote de cada um ali, entendeu? Assim, é uma coisa que é importante mesmo. Apesar de não ter sido tão destacado assim pra cada um, né? Assim, lógico, cada um aparece usando, mas eles não chegam a apresentar com detalhes e tal, e falar muito. Talvez tenha sido diferencial. Se o Heracles tivesse usado a espada dele, talvez tivesse tido alguma diferença de repente, sei lá. Talvez tivesse ferido mais o Aldebaran, sei lá. Sei não, viu? Porque ele fica lá no Muk dele e fica falando que a pedra lá que eles estão, que é a Jotunheim, que dá poder e tudo mais, e dá-lhe soco na cara do Aldebaran e nada. O cara nem se move, velho. É muito bom isso, cara. É muito genial. É, tipo, é o máximo do que você pode imaginar de superioridade, assim, sabe? Nem nos meus mais, assim, sonhos impossíveis de Soul of Gold, que eu achava que os Cavaleiros de Ouro deviam ser mais fodas que os Guerreiros Deuses, mas o cara fica de braço cruzado, tomando porrada e nada acontece. É tipo muito, muito em cima, muito OP, cara, muito engraçado. Chega um momento, na verdade, que o Aldebaran, né, deve cansar aquela cosquinha que ele tá recebendo. Ele diz chega e ainda de braço cruzado solta os meteoros de touro que sai do peito dele assim. Super legal também, que eu achei bem bacana. Que joga o Heracles, o Hércules, enfim, chame como quiser, contra a estátua dele. E é muito bom, né, cara? Cara, o Aldebaran nesse começo ele tá tipo... É isso que vocês querem, né, fãs? Cavaleiro de Ouro sendo fodas. Então toma aqui o Aldebaran, que era um dos menos respeitados, humilhando o rapaz, né? Ah, eu achei ótimo, né? Primeiro porque o Aldebaran merece. Merece mesmo. Né? Muito boa praça. Foi renegado a série inteira, né? Coitado. E ele é um personagem que tem muito potencial. Pô, é o maior cara da elite de Atenas, sabe? Não tem como dar errado um negócio desse. E outra, a armadura dele é de touro, né? A imagem que se tem de um touro é uma coisa brutal. Resistente, assim, né? Resistente. Total. E acaba fica uma sensação estranha, assim, quando... Principalmente no clássico, com aquela coisa meio babaca do Seiya, passa por ele quebrando um chifre. Ele deixou, né? Ele deixou, tudo bem que ele deixou, mas a gente esperava, assim, pelo menos
Seiya passando um trabalho, né? É que você não lembra, Porque- Nicole, mas ele passou, viu? Eu vi o episódio outro dia do Aldebaran e puta que pariu, mano. Como ele bateu no Seiya naquele episódio. Revê o episódio pra você ver Ah, que cara, prazer mas gostoso mesmo- que é. Eu ainda esperava mais, cara. Eu ainda esperava mais, porque Seiya não tava. Ai, não sei. Eu sei, eu Pergunta. tive uma sensação Pergunta. estranha, mas. A pergunta vindo. O que mais que o Debas podia fazer com o Seiya, além de enterrar o maluco vivo? Ah, podia fazer muita coisa, cara. Cara, só faltou matar ele ali. Essa é real, na verdade. Só não matou Ai, porque não era o sei. personagem principal. Porque eu revi o episódio outro dia e ele realmente bate muito no Seiya, Nicole. Muito, não é pouco não. Ele bate muito no Seiya. Mas merecia mais, Uhum. o Seiya merece apanhar Ele sempre mais. merece mais, ele sempre merece. Mas a única coisa que ele podia ter feito a mais era ter matado o Seiya. De fato. Podia ter matado. O que eu mais gostei dessa luta do Debas contra o Hércules, contra o Hera, foi que o Debas lutou com a mão cruzada lá o tempo inteiro. Exato, é muito bom isso, cara. Tá pouco se fudeu, tipo assim, ó. Vamos lá, vamos lutar. Vamos lutar. É muito bom isso, cara. Foi uma maneira. Porque a ideia é passar essa impressão mesmo de que, tipo, ele é o maior, cara. E tem que acontecer assim, o que aconteceu. Se ele for morrer, ele tem que morrer e derrubar o cara junto. Não pode acontecer menos do que isso. É claro que a gente sempre fica com aquela coisa assim, pô, a Deborah vai morrer de novo, sabe? Mas foi uma bela morte. Vou chegar lá e vou discordar de você. É que assim, tem duas coisas. A luta toda eu achei bem legal. O final eu achei babaca. Mas eu achei babaca não por ele ter morrido ou coisa do gênero. Eu achei babaca porque, assim, ele deu um tabefão na cara do cara, como se ele fosse uma criança. Foi um negócio fenomenal, assim. E daí depois, tipo, tu tá esperando um super poder que o cara vai lançar na estátua e é um poderzinho michuruca, assim. O Hércules, ele fica muito impressionado com essa coisa do Aldebaran, na verdade, com o poder dele, com a velocidade, porque o Aldebaran ele é muito conhecido de ser muito veloz, na verdade, é muita coisa muito engraçada isso. Mas ele tem essa fama mesmo. E aí o Hércules fica feliz com isso, que ele tá lutando contra um cara legal, pá, bonzão, não sei o que lá. E como ele não tem a velocidade do Aldebaran, porque na verdade o que eu entendi ali é que parece que o Aldebaran tá tomando porrada na cara, mas ele tá desviando de tudo, na verdade. A gente só não consegue ver porque ele é muito incrível, entendeu? Mas tanto que às vezes aparece, ele dá um soco, alguma coisa quebra do lado, sabe? Parece realmente que ele tá só, tipo, ele desvia e volta pro mesmo lugar. Só de babaca mesmo, pra zoar com o Hércules, assim. E aí, pra compensar essa falta de velocidade que ele não tem, ele vai compensar com a força. Aí eu achei muito genial, que aí ele pega uma pilastra inteira e derruba em cima do Aldebaran, cara. Tipo, muito... Eu achei criativo, porque geralmente a gente só vê luzinha contra luzinha. Aí você vê um cara pegar uma pilastra do ambiente e dar na cabeça do Aldebaran, que, de novo, nada acontece, ele só dá uma... O que você tá fazendo, cara? Só que aí o Hércules dá um pulão, né? Nessa distração, vamos dizer assim, e dá um golpão no chão, que faz o Aldebaran voar pra trás de braço cruzado. Muito bom. Que eu acho que, se eu não me engano, diga-se de passagem, eu acho que esse movimento que o Heracles fez é bem parecido com o movimento que o Aldebaran faz no jogo, no Brave Soldiers também. Mesmo? Nossa. Tem um golpe que ele faz exatamente assim, que ele pula e dá um impacto no chão, assim, desse jeito, e o inimigo voa pro lado, assim, é bem parecido. Cara, mas eu achei muito engraçado que o Aldebaran, ele voa pra trás e ele não descruza os braços, cara. O cara desenhou ele de braço cruzado, travou ali a camada do desenho e não destravou mais. O cara toma os golpes de braço cruzado, achei genial, cara. E aí ele se levanta, né? O Aldebaran se levanta, de novo de braço cruzado, é engraçado ele se levantando. E aí ele sente ao longe a armadura divina lutando contra a armadura divina, que é o Shura e o Camus. E nisso o Hércules percebe que ele tá distraído, diz que ele não tem tempo pra ficar distraído e dá outro golpão no Aldebaran, né? E ele nem tchum de novo. E tá lá o Hércules já enfadado, né, estafado, cansado, reclamando que ele não vai usar a armadura. Põe a armadura divina, seu cara chato, não sei o que lá. E o Aldebaran diz de novo que não precisa da armadura divina contra alguém como ele. Porra, Aldebaran, que babaca, cara. Aldebaran, mano, meteu uma banca nesse episódio, velho. Tá certo. Né, tá certo, né? Aí o Hércules fica meio bolado, tipo, mano, como assim?
será que falta poder pra mim? Ele fica se perguntando se falta poder pra ele. E aí o Aldebaran finalmente diz pra ele que não é isso que falta. Que é pra ele acordar e... Tá, Bertão. Plau! Tapa na cara, meu filho. Cara, foi tão sensacional. Cara, o isso. que foi... Sério, eles gastaram metade do orçamento nesse tapa na cara. Vamos combinar. Que o cara perdeu o dente, perdeu sangue, o olho esmagou. Cara, que coisa chocante, velho. Eu nunca imaginei que ia ver um Cavaleiro de Ouro dando um tapa na cara. Que ótimo. E foi tão engraçado, porque, tipo, o cara é tão absurdamente forte que, tipo, um tapa na cara derruba uma. Exato, tipo, não, ele fica na merda, velho. É bizarro. Eu não queria tomar um tapa na cara do Aldebaran, não. Puta mãozão da porra, mano. Caralho, mano, o cara ficou chateado. Tanto ele ficou chateado que ele já desistiu de dar porrada. Eu tô pensando assim, cara, o Aldebaran deve ter quantos metros de altura? Ele é alto, bicho. O Aldebaran Mas deve deve ser alto ter pra um porra. dois, Então assim, a mão do maluco deve ser grande, viu? Porra, deve ser grande, velho. A mão do maluco deve ser grande, viu? E aí o cara fica, né? Fica desnorteado, né? O cara. Aí ele pega as rodas dele, né? Que ele tem nas ombreiras. E usa o tal do Rota Tornado. E aí fica enchendo o saco do Aldebaran. Usa essa merda, essa armadura divina. Bota essa porra. E dá-lhe tornado na cabeça do Aldebaran. E o Aldebaran nada. Nem se move com aquele tornado na cara dele. Só que aí, o que eu entendi é engraçado isso, porque o Toro, ele fica lá na dele e diz que ele é um pobre guerreiro, né? E faz essa pergunta que começa essa discussão, se depois de buscar tanta força, essa filha de Odin possuiu a alma dele, né? E nesse momento eu achei que o Aldebaran deu uma cansada, falou, quer saber? Né, vamos logo mostrar essa merda, vamos... E foda-se. Vamos. Vamos fechar o negócio. Exato, pô, cansei já. Aí ele bota a armadura de fodona, a armadura divina do Toro. O Hércules fica todo feliz. E aí o Aldebaran solta um puta de um grande chifre, mano. Ele fica, tipo, gigante em cima do cara, cara. Nossa, é muito legal isso, legal velho. também. E aí ele destrói toda a hobby divina do Hércules, assim, completamente. E joga ele contra lá o negócio. E a armadura volta ao normal, aparece de novo aquele símbolo do Aldebaran, né, que aparentemente tá mal, do Zainheriar. E as raízes aparecem pra pegar o Hércules, que é aquela coisa do Andrés colecionando também God Warriors, né, pessoal? Pois então. Por que será que ele quer, hein? Isso aí, pra mim, só reforça o negócio que eu tinha falado antes. Se os caras estão mesmo dominados, vai acontecer alguma coisa pra que eles descubram lá no final, parem de usar as safiras e ainda fiquem do lado dos Cavaleiros de Ouro remanescentes pra destruir a Brasil. Não duvido não, realmente. Porque alguém Já vai tô separar. deixando aqui a previsão agora. Se tu cortar na edição, vou te cagar a pau. Vai rolar tua versão. Taca-lhe pau, Nicole. É, agora ele conta com moral por causa do Aldebaran, vai dar um tapa na minha cara, velho, tô fora. E aí, com o Heracles, né, envolto pelas raízes de Yggdrasil, ele começa a fazer o discursinho dele, né? Que aí ele sabia que não era poder que faltava pra ele, ele só tava preocupado com o poder e aí ele se esqueceu da bondade pra proteger alguma coisa, né? E aí ele lembrou de quando ele atacou as crianças, que é bem legal isso, porque... Quando ele chega naquela arena, a gente lembra que as crianças torciam por ele, né? Então você tinha ali uma conexão bacana, né? Que ele, aparentemente, em algum momento, ele parou de ter, né? Tanto que ele atacou aquelas mesmas crianças. Então é bem legal a própria série fazer essa conexãozinha, assim, né? O interessante é que ele tinha consciência de que fez era besteira, né? Exato, fez. Assim, a forma como ele agiu, ele tava perturbado, ele já tava... Foi como eu falei, né, lá atrás, nesse momento que ele dá a entender que ele tinha consciência de que o que ele tava fazendo não era o correto, né? O normal. Pois é, mas aí tu não acha que já é alguma coisa assim do próprio Andrés tá dominando de forma, não usando a safira, porque no momento do Coliseu eles não tinham as safiras ainda, mas será que já não tinha alguma outra coisa por trás? Pois é, mas como eu falei antes, apesar deles não terem as safiras, o Frode deixa isso bem claro,
quando ele enfrenta o Aiora no primeiro episódio, É verdade. que as Hobbies Divinos já davam poder pra ele da Yggdrasil, entendeu? Já era conexão com a Yggdrasil. A Safira de Odin que eles receberam só deu um up, Potencializou. entendeu? Aumentou ainda mais o nível. O surto ele ficou meio loucão, né? Quando ele obteve o poder dele lá. Eu fiquei pensando assim, será que isso é treta dele mesmo ou será que já tinha alguma coisa acontecendo? Quando o surto obteve o Quando poder ele era dele? molequinho? Quando ele já tava meio loucão lá, tá ligado? Rolou um momento ali que parece que ele fica meio... Eu entendi que pelo até o discurso do Camus, né, também a conversa lá do Camus, que aquilo que aconteceu com ele e a irmã dele fez ele perder a vontade de ser um cavaleiro, entendeu? Ele perdeu o objetivo dele que ele tinha até então, entendeu? A perda da irmã dele fez isso com ele, entendeu? E a Safira de Odin acho que só fez piorar o que já tava ruim, entendeu? Nicole, Aldebaran, taurino como ele é, ele escutou esse discursinho e aí ele ficou com peninha. Falou, case-se comigo. Case-se comigo. Ficou com peninha, libertou lá o Heracles. Eu comentei aqui que ele pegou ele no colo. E aí eu pensei imediatamente, Nicole, mas que homem fofo esse Aldebaran. Grande, mas de grande coração. De grande coração, né? Que homem fofo e que homem burro logo depois. Olha, gente, eu Isso é acho... romântico, né? Que ele recebeu o cara nos braços. Vamos e olhou chipar, assim. vamos chipar esses dois aí. Cara, tu sabe que na hora eu não prestei atenção nisso. Juro por No que Deus você que não eu não prestou prestei atenção? atenção Visão nisso. seletiva, você só vê aquilo que você quer. No que você não prestou atenção, Nicole? Cadu, tu quer tomar um tabefão também, né? Ih, olha aí. Mas a diferença do Nossa, Aldebaran ela tá pronta, Ela veio, mano, vixe, comadora divina. Vão tomar uma ruim, hein? Vocês vão tomar uma ruim. Olha só. Não, mas falando sério, eu não prestei atenção nisso no episódio. Aí, depois que eu fui comentar com algumas pessoas e tal, as pessoas me comentaram isso. E eu fiquei, o quê? Eu não vi isso ainda, cara. Mas o que você não viu? Tô confuso. Essa ceninha aí que vocês estão falando de Você ele não ter viu? pego o Ele outro. pegou ele no colo? Tu não Não viu? vi. Como assim, vi, Nicole? Isso cara. foi Caraca, chocante, foi foi- lindo. 5 minutos ele caindo Exato. naquela cena romântica. Juro que eu cara não grande, vi. moreno, pegando aquele cara branco, pálido, Eu grande. também não vi nada disso, cara. Ah, como assim? Vocês estão loucos, Olha velho. aqui, ó. Pra falar Vocês a estão verdade, malucos. É que vocês viram a versão com corte. Sem corte. A versão censurada. Mas o Aldebaran pega ele no colo, é uma cena super legal, cara. Achei. Cara. Porra. Faltou aquele. Juro que eu não vi isso, gente. Pergunto pra você. A cena agora do Essas Debs, ela segue, né? Uhum. As raízes da Yggdrasil começam a enrolar tanto o Heracles quanto o Debas. O Heracles diz assim, agora as raízes vão levar a gente embora tal. Você não vai conseguir destruir o cristal lá, então eu venci. Uhum. Aí o Debas vai e destrói a parada lá, da forma assim, a coisa mais fácil do mundo, né? Parece que o negócio nem oferece resistência. E então mostra a cena dele fazendo força, assim, enquanto a Yggdrasil vai levando ele embora, né? Eu, honestamente, nessa cena, eu não fico com a impressão de que o Debas morre. Ah, mas acho que ele morreu. O que vocês acham? É a mesma Eu- coisa. eu Foi a mesma acho coisa que- do Milo, foi a mesma coisa do Milo. Ele não morreu, mas ele foi pra coleção do Andreas. Não, acho que é até mais sinistro do que com o Milo, porque, tipo assim, o Milo tava inconsciente, literalmente falando. O Debas nem isso. É, ele se deixou ali, né? Eu acho parece. que o que deu a entender ali. Depois ele que fechou aquilo os olhos, acho que ele ficou. Não, aquilo ali foi tipo, o golpe do amante do Aldebaran ali, que, tipo, não tinha mais o que fala fazer, assim, tipo, Cadu. você vai junto comigo aqui nas raízes, entendeu? Cadu, mas ele outra não- leitura completamente distorcida da parada. É a leitura da realidade, cara. É a Pra leitura da lá. realidade. É igual o caso do Aldebaran, o coitado foi desprezado a série inteira. Na série de Asgard morreu um jeito mais escroto possível. Agora teve que lavar a alma, teve que fazer nada. Ninguém nunca É que eu chipou ele com ninguém, né? Aí chegou a hora É. dele. Aí chegou a hora dele, né? Alguém à altura, literalmente. Que merda. Mas eu acho que é interessante isso porque me deixou um pouco confuso essa cena, porque assim, tudo começa com o Heracles fazendo esse discurso de que aparentemente ele se achou, né? Ele descobriu que tá fazendo merda, mas aí o Aldebaran salva ele e ele comenta, mas isso também pode ser uma fraqueza, né? O Heracles fala. E aí as raízes englobam os dois, né? E ele diz que o Aldebaran agora não poderá mais destruir a estátua, e aí que o Brunão diz que ele ganhou. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, então o Heracles ele é babaca mesmo no final? Ou o que ele quer dizer com isso no final? Porque parece que
foi só um ardil dele pra pegar o Aldebaran, entendeu? Em que o Aldebaran caiu bonitinho. Então, todo aquele discursinho de bondade dele ficou... Que o Aldebaran derrubou a parada lá. Acho que não, Xará. Acho que ele só calhou de falar isso que ele falou É? no fim, porque a Yggdrasil apareceu ali pra barbarizar mesmo. É, porque aí os dois estão englobados, né? Estão com a raiz constritando eles. E o Aldebaran consegue libertar a parte de cima dele. E aí ele faz um grito horn e destrói a estátua sem o menor problema, como de fato. E aí ele tá cansado. Você consegue ver o Aldebaran arfando ali dentro das raízes. E ele aparentemente foi pra coleção do Andrés. E eu achei isso uma forçação do roteiro bizarra, velho. Eu acho que ninguém morreu, todo mundo tá virando. Não, ninguém morreu, mas eu achei uma forçação porque o episódio inteiro mostrou o Aldebaran numa boa contra o God Warrior. Aí contra a raiz da Yggdrasil, ele não aguenta? O Heracles disse bem claro, você usou o que você tinha sobrando de poder ainda pra fazer isso, você podia ter se libertado disso aí. Então, entendeu? mas Tipo assim, a partir do momento que ele gasta a energia dele vital lá pra despertar a armadura divina, e isso é uma coisa que a gente não pode negar, é uma coisa que foi colocada na história que a gente tem que aceitar, ou então vai ficar o tempo todo batendo cabeça. E, tipo, quando eles usam a armadura divina, que aparecem as marcas lá dos Einherjars neles, significa que eles estão esgotados, entendeu? Tem aquele ponto ali, já não é mais Cavaleiro de Ouro como a gente conhece, entendeu? Então, assim, é o ponto crítico ali. acho que dentro das regras de Soul of Gold faz sentido. Mas dentro das regras de Sensei eu ainda acho meio forçado. E aí o Andreas percebe que depois de tudo isso que aconteceu, que a gente comentou aqui, o Andreas percebe que 2 estátuas já foram e ele fica meio puto. E aí chegamos ao final do episódio, pessoal. Vamos pra aquela parte que a gente comenta sobre... Não, o episódio não acabou ainda não, como não acabou? Acabou. Tem que ser, não, tem A partezinha do cenas Chaco, pós-crédito. Aí é do próximo episódio. Não, rapaz. Como não? Não é cenas do próximo episódio, não. Tem cenas Pós-créditos. encerramento. Pós-créditos, Então vai, Brunão, narra pra gente, já que tem o Chaka. Ai, claro que é. Pós-créditos ele Não podia deixar passar, não. Então vai. Galera, Não, valeu, sim, falou. Até amanhã. primeiro uma coisa assim que eu não esperava que o Chaka fosse aparecer pra enfrentar o cara assim agora, tá ligado? Já digo que eu não gostei. Eu achava que o Chaka tava indo pra outro lugar, tá ligado? Então pensando assim, pô, então ele foi mesmo lutar contra o maluco, beleza. Aí o cara solta uma ideia assim pro Chaka, nem lembro o que ele fala agora, tipo assim, então você é o Mais próximo, Cavaleiro Deus. de Ouro e tal, não sei o quê. O Chaka fala assim, vamos cortar a Exato. balela, por favor, vamos pro pau. Foi rapidinho assim mesmo. Uhum. E foi pra cima do Baldur mesmo, que eu já falei pra vocês, é inspirado naquele filho de Odin que a mãe tornou literalmente imortal. É o Thor? Não, cara, é o Baldur. Não, o Baldur. Baldur. Achei que fosse o Thor, cara. Se fosse Thor, chamava Thor, né, Cadu? Não fode. Não, eu tô zoando, cara. Porque Só pra lembrar pros queridos ouvintes do podcast a história mitológica do Baldur, fazem uma previsão de que ele iria morrer e de que a morte dele seria o prenúncio do Ragnarok. Então a mãe do Baldur, Freya, pega todas as coisas que existem no mundo, fala pra cada uma delas: você tá proibido de matar o meu filho. Então, assim, nenhuma das coisas da Terra conseguia matar Baldur. Os caras, por exemplo, pegavam o trator, jogavam em cima do Baldur. Trator, cara? Trator tinha trator, imagina, o esse cara trator ia sair era voando. muito Os caras tacavam pedra no Baldur, pedra saía voando. Os caras atiravam a coisa mais danosa possível pra cima do Baldur e saía voando, assim. Ele só foi morto porque na hora que Frigg foi fazer isso, o Loki escondeu uma florzinha, tá ligado? Então só essa florzinha Que lá loucura. era capaz de matar o Baldur. Que poético, Bruno. O boi Pois bonito, é. Bem Então a gente Gostei. vai ter que ver qual que vai ser a dessa. qual Então, que vai eu já ser do pra Baldur agora. adiantar, né, que eu já fiz o contato lá com o Mestre, eu já vou te dizer assim, em série que tem Saga e Aioros, Chaka não aparece, não dá destaque. Ih, Ele vai morrer logo agora. buscou e falou. Olha aí, Você vê, o cara. Chaka ele vai aparecendo, vai dando destaque. Não, é o mais próximo de Deus. Eu nem abri o olho pra olha só como é que eu sou elevado.
Aí, cara, Levado. se tem o Saga e o Aioro na mesma saga, você vê que ele vai morrer agora, acabar logo como Camus. Que... Tá, vou Rapaz só do te céu. dizer o seguinte, então, Cadu. É inegável que o Saga e o Aioro são importantes pra É Sensei. inegável. Mas, Mas dito isso, Posto isso. dito isso, não é por acaso que mandaram o Shaka pra enfrentar um bicho que a série Soul of Gold chama de Deus. Pois é, achei bizarro Então, isso. assim, fim de papo, tá ligado? Podiam ter lançado qualquer Cavaleiro de Ouro lá pra enfrentar um deus e jogaram o Shaka. Isso é o principal testemunho de quem é o fodão da brincadeira. Vamos até amanhã falando sobre isso. Mas essa parada aqui me deixou um pouco chocado, porque a gente sabe, tinha esse papo dele ser imortal, que a gente tinha, né, a Elifia tinha falado já sobre o Baldur e tal, mas o André, ele diz especificamente que ele é um deus, cara. Tipo, isso é muito... Como assim? Como é que pode ser isso? Será que tá exagerando? Tá Vamos exagerando, ver. né? Na verdade, assim, quando a gente for ler os créditos, a gente vai perceber que tem uma coisa a mais, assim, que não é tão simples assim. O cara Boa. não é simplesmente um deus. Então, Saquei. vamos, Então, Brunão, faz vamos assim. esperar. O que você achou desse episódio de 0 a 8 sentidos? Quanto que nota você dá? Eu, assim, primeiro, logo na recapitulação inicial que fazem lá no começo do episódio, eu percebi que ele ia ser um pouquinho melhor que os outros, porque o desenho tava mais bonito já na recapitulação, e foi assim até o fim. Pra média de Soul of Gold, provavelmente foi o melhor episódio do ponto de vista técnico. Então eu acho que eu vou dar uma nota de 8 sentidos, vou dar uma nota 6. Boa, Brunão. Gostou então do episódio? Gostei do episódio, assim, tomara que o próximo seja tão bom quanto esse. Excelente. Nicole, de 0 a 8 sentidos, como é que foi Soul of Gold número 7 pra você? 6 também. Eu acho que nunca vai chegar a 8. Que isso? Por questões... Eu acho que nunca vai chegar a 8, né? Por questões de animação, trilha sonora, aquelas coisas que vocês comentam que eu nunca sei. Mas eu acho que esse episódio foi melhor em história, assim. Acho que foi bem bacana, tá? Curti. O problema é aquela velha história, né? Eu não tinha expectativa porque o anterior tinha sido muito ruim, aí agora esse foi bom. Aí agora eu tô com expectativa pro próximo. Isso quer dizer que provavelmente vamos decepcionar pro próximo. Deixa eu aproveitar Na verdade... uma menção que a Nicole fez agora, pra expressar de novo como a trilha sonora disso é ruim, pelo amor de Deus, em momento algum a gente percebe a trilha sonora. É verdade, mano. ela passa varada, né? Pode. Ela passa varada mesmo. Como que pode, mano? Como é que pode Sensei acontecer isso, né, cara? Sensei é tão conhecido por isso. Assim, eu sei que não Às vezes eu fico até pensando assim, cara, será que sou só eu? Não pode ser só eu, Não, tá cara, eu ligado? acho que a gente ficou mal acostumado com a saga de Hades. Tipo Abertura da saga de Hades, Santuário. Não tem, eu escuto essa música até hoje. Até hoje eu paro e boto aquela. Isso é só uma delas, né? Mas se você corta essa parte que eu fiz a Não, música, não, você vai bota a ficar. música original, tá? Vou repetir, vou fazer um monte de coisa. Só uma coisa assim. Não pode ser só a gente que tá percebendo isso. Então, os ouvintes que forem deixar mensagem, por favor, falem sobre a trilha sonora. Só pra ter certeza que eu não tô ficando louco. Só pra gente. Não, assim, tem um pedaço da trilha sonora. Diga-se de passagem, antes de que eu fale isso, essa semana surgiram, né, uma lista de BGMs, né, da trilha sonora do Soul of Gold. Muitas delas estão aparecendo agora nesses confrontos entre os Guerreiros Deuses e os Cavaleiros de Ouro nas câmaras, né? E tem uma em particular que eu achei estranha, na verdade, que me chamou mais atenção, que eu realmente percebi a trilha sonora mais, de fato, foi quando o Aldebaran estava enfrentando o Heracles. Se eu não me engano, quando ele tava levando os socos e tal. Eu achei tão engraçada a BGM. Parecia que o combate... Teve um momento lá que o combate parecia que era crítico, né? Mas a trilha sonora dava um tom de comédia pra coisa. Achei meio estranho. Pois é. Me soou desse jeito, entendeu? Não sei se vocês contratou aquele pessoal que toca churrascaria. Poder cantar, não desmerecendo o pessoal que toca churrascaria. Exato. É um público merecido, né? Mas, assim... A produção não se compara, né? É verdade, cara. A trilha sonora tem todo aquele drama, passa todo o drama da cena. Pois é, uma pena, né, cara?
Porque merecia, Cavaleiro de Ouro, né, cara? Mas eu ia só complementar o que o Bruno tava falando, o Brunão. Cara, eu acho que a nota 7/8 vai ser a cena do Saga e do Aoyori, não tem jeito. Eu vou reforçar isso porque a única cena que só o Saga apareceu. Agora eu te pergunto uma coisa, as cenas que o Shaka apareceu. É verdade, o Shaka tá meio... A galera da animação tá muito... A única coisa que eu gosto do Shaka é a voz. O Shaka não molhou a mão dos animadores até agora. Eu Tô gosto do curtindo Shaka. a tua participação no podcast, hein? Pode participar mais vezes. Olha aí, ridículo, a grana ridículo. do Mazinho só deu pra esse. Cadu, já que você tá falando merda aí, Cadu, de 0 a 8 Não tá falando merda, não. Fica quieto. De 0 a 8 sentidos, Cadu. O cara que apelida o personagem favorito do Campos Alberto deve dizer que eu estou falando merda. A versão Com que mexicana do moral Campos, cara. Uma pessoa veio falar isso de mim. Caraca, mano. Tipo, vai, de 0 a 8. Pô, cara, de que parte? Você tá Não, falando? o episódio completo, o episódio número 7. Cara, entre, deixa eu ver, 6 Porque tá fazendo conta, cara. Sobe 2, cai É 2, porque, divide tipo por assim, a quê. cena do Campos, ela foi ali 5, 6. Entendi. A cena do Aldebaran já foi um 6/7, Tá. entendeu? O do Ficou Aoyori seis, foi na média 3, seis. porque o do Aoyori foi uma merda. Tá, então vai cair um pouquinho ali pra Deve dar 5. aí um 6, um 6 tá bom. Essas matemáticas não fazem o menor sentido. É. Então tá bom, 6. Por isso o sexto sentido. Nossa, foi coisa. Boa, garota, aí sim. Alan, 0 a 8 sentidos, por que você gostou ou não gostou do episódio? Eu acho que eu concordo com o Brunão e a Nicole. Também é 6, né? Assim, Eu também dei 6. pelo que eles falaram. Não, sim, mas pelo que eles falaram também, assim, os motivos Tá deles discutindo? todos também me convencem. Não. Também, com o Cadu, pronto. Com o Cadu também. Eu tô chateado, sabe? Mas enfim, os motivos deles, assim, enfim, também são os meus, assim, mas no geral, eu acho que, como eu falei antes, né, eu não me empolguei tanto com o episódio em si, porque eu já estava empolgado com outras coisas do universo Sensei que aconteceram nessa semana. Verdade. Mas eu achei interessante, eu me surpreendi com a luta do Aldebaran e do Heracles, não pelo que aconteceu em si, mas pela forma como ela foi mostrada, né? Eu acho que a direção nesse ponto foi bem mais destacada, assim, você vê algumas cenas bem diferentes, eles ousaram um pouquinho mais, entendeu? Nessa batalha, dentro de umas possibilidades bem reduzidas que tinha, né? Porque luta entre o Aldebaran e outro personagem geralmente é uma luta de corpo a corpo, né? Assim, eu achei bem interessante, achei que eles mostraram de uma forma bem curiosa. Tirando a primeira parte, quando ele dá o grande chifre, que é meio estranho, parece que ele tá dando um monte de soquinho luminoso, achei aquilo meio estranho. Tirando aquilo, assim, daí pra frente o episódio foi bem interessante, assim, do ponto de vista de como as coisas são mostradas, né? A luta do Shuri contra o Camus pra mim foi muito fraca, foi muito, assim, realmente eu senti que aquilo tudo que aconteceu, o título do episódio não faz jus ao episódio, verdade. assim, não justifica, assim, armadura contra armadura divina contra armadura divina, cadê? Não tinha aquela coisa toda. Não foi o principal do episódio, realmente, acho que a luta do Aldebaran chamou mais atenção. Com certeza. E ela serviu basicamente, a luta do combate do Camus e do Shura serviu basicamente pra dar uma razão de ser pro Camus enfrentar os surtos, que é o que a gente tava esperando desde o começo, que aconteceria, né? Então, assim, dentro disso, apesar de que também foi uma luta, sim, tá, não foi das mais empolgantes, mas também foi interessante o que foi mostrado também, né? A luta entre eles e tal, foi uma coisa um pouquinho interessante também. Teve muito da essência de Sensei e tal, do cara levar o golpe e cair e tal, aquela coisa toda, reviravoltas pequenas e tal. Foi bem curioso nesse ponto. Pra mim, o Aldebaran se destacou. O Aldebaran, quando dão tela pra ele, ele sempre vai se destacar, porque é um personagem muito legal. Gosto muito do Aldebaran. Já tinha gostado muito do episódio 2 quando ele apareceu junto com o Doku. Pra mim, acho que foi um dos melhores episódios de Soul of Gold, mas foi curioso porque não foi um episódio que eu vibrei muito com as coisas acontecendo. Ele teve uma regularidade muito legal de animação, talvez tecnicamente, como o Bruno falou, foi o melhor até agora, porque é muito legal, espero que continue nessa toada, que eles tenham gasto todo o dinheiro no final de Soul of Gold. Acho que, de novo, o foco foi o Aldebaran, foi muito foda, Doku foi ok, a Yora foi ok, Mu foi ok, o episódio não era deles, mas foi tudo normal, Camus e Shura tecnicamente foi legal, podia ser, eu achei que ia ser muito pior, a história foi, enfim, como já disse, nada a ver, Camus Alberto rolando, e eu gostei mais ou menos da história do surto, na verdade,
não tanto conectada com a do Camus, mas eu gostei dele como personagem, acho que ele me surpreendeu, achei que ele fosse ser muito mais aquela coisa do Alberich, de ser dissimulado e tal, mas ele era muito babaca, mas talvez potencializado por causa da Safira, enfim, mas eu gostei dele ser realmente escroto Babaca. mesmo, Então a minha nota vai ser 5,5 sentidos. Não tem 5,5. Vai ter que ter, porque seria 6 aquele sentidos. 5 já É despertou no 5 ou 6. Não, ele seria 6,5 na verdade. Tá sendo 5,5 por causa do Camus Alberto. E aí eu acho que vai ser mais ou menos Então arredonda 6, vai. 6 sentidos. Tudo bem, 6 sentidos. Foi um bom episódio. Foi tecnicamente muito bom. Eu não vibrei. Se tivesse uma vibração como eu tive em outros episódios. Porque eu acho que a partir de agora, a parte que a gente vai vibrar mesmo, como o Cadu tá lembrando, vai ser quando rolar o beijo do Saigo e do Ayoro, gente. Porque até agora, né? Porque a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer agora, né? Vai ser lutinha. O que vai ser de legal de desenvolvimento vai ser essa coisa da tensão sexual dos dois mesmo, né? Falando em próximo episódio, Cadu, Brunão, você tá com a sinopse? Sim. Então vai, mete bronca. A sinopse do 8º episódio de Saint Seiya Soul of Gold foi distribuído pela Bandai Channel, que foi carinhosamente traduzido pelo Alan pra gente. Isso tá disponível no site da Tizen, do Facebook da Tizen. Mas, Tá ganhando algum dinheiro em cima da Tizen? na verdade, não. Eu tô sendo Tô achando que generoso você vai ter um porque, Miguel. eu tô sendo generoso porque eu aprecio muito o trabalho dele. Então vamos lá. Baldur, o homem escolhido por Deus. Ih, já comecei errado. Shaka, que chegou na Câmara da Luz, encara o guerreiro deus Baldur. Shaka, considerado, entre aspas, o homem mais próximo de Deus, dispara contra Baldur sua poderosa técnica digna de sua fama. Eu imagino que seja o Tesouro do Céu. Boa. Mas assim, também Essa é a fama dele? pode Tesouro ser do qualquer Céu. outra. Não, na luta do Ikki contra o Shaka, o Tesouro do Céu foi a parada mais sinistra que rolou lá, Não, pô. Eu acho o que a Tesouro parada do mais Céu sinistra foi foi sinistro em a- Hades, cara. Em Hades foi bizarro. Não, em Hades também. Porra, em Hades foi dominou. gigantesco aquilo, velho. Então eu imagino que seja o Tesouro do Céu. Ele começou direto na parada, hein, meu. Mas sei lá, pode ser alguma outra técnica. Não sei, vamos ver. Tá. Porém, Hum. Baldur demonstra um poder esmagador contra o ataque de Shaka. Ih, Bruno, fodeu. Seu poder é realmente de entre aspas, Deus. Entretanto, Shaka começa a enxergar o feitiço no interior de Baldur. Então, assim, duas coisas que eu observo é como que teve essa escolha em colocar Deus aqui entre aspas. Tem aspas em japonês? Como é que funciona isso? Sim, tem sim. Tá, boa. Tem sim, só que as aspas japonesas são tracinhozinhos. Ah, assim, tá, saquei. Eles fizeram essa escolha de colocar entre aspas. Então, tipo assim, tem alguma treta mal explicada. Exatamente em que medida Baldur é escolhido por Deus. Será que foi igual o Baldur lá da mitologia, que algum deus tornou ele imune a um monte de treta, de coisa? É o que parece. Eu acho que o que acontece com o Baldur deve ser o mesmo que acontece com o Siegfried, que ele tinha aquela fama de ser invulnerável e tal, e tinha que ter um ponto fraco pra acertá-la, entendeu? Talvez seja no mesmo sentido, só que talvez, nesse caso do Baldur, seja uma coisa bem literal mesmo. É como você estava falando, Brunão, de repente, eles estão realmente amarrando com a coisa mitológica, né? A gente vai ter que ver qual que é desse feitiço que o Shaka tá... E aí, Brunão, que o Shaka tá vendo. a sinopse diz que existe um feitiço no interior de Baldur, então, de repente, o Shaka vai precisar vencer ele, tipo, dentro dele, sabe? Usando técnicas, sei lá, psíquicas, essa coisa do tirar sentido, de tirar não sei o que lá, de repente vai ter que ser uma luta, não tipo acertar um ponto específico dele, mas dentro, né? E nesse sentido, eu gosto de lembrar que o Shaka é meio exorcista, né? Vocês lembram que o Shaka é meio exorcista? Ele é mesmo exorcistão, né, pô? Quem que ele exorcizou? Pô, todos aqueles espectros. Pega é verdade. Lá, usa aquela técnica que ele exorciza fantasmas e tal. Então vai que é alguma coisa que ele vai precisar exorcizar mesmo. Então vamos ver. Segue daí então, tem coisa boa. Então, assim, essa vai ser a primeira coisa maneira que pode Shaka. rolar no próximo episódio. Tesouro do Céu, essas Shaka. paradas assim. Shaka sem elmo, pô, nem vou botar o elmo, Shaka, hein, meu, pô. Eu tava reparando isso. Pô, Vocês põe o reparam elmo, que gente. todos Eles não usam o elmo? A gente já debateu isso, mas é verdade, eu não gosto também. Eu prefiro que ponha elmo, pô. Tem lá pra quê? Só o Aldebaran, O Camus. o Camus. Quem respeita? Gente de respeito, né? Se bem que o Camus Alberto tá meio
meio mal. O mais da estranho galera. é que, o mais estranho é que E o Aeorus também usou, eu acho. Verdade. o mais estranho é que quando eles forem mostrar o Shaka com a armadura divina, provavelmente ele vai estar com ela. Exatamente. Ele só usa ser divino, é um babaca. Pra continuar, assim, outra coisa que vai acontecer que pra mim é muito maneiro. Porra, demais. Que pra mim eu acho que vai ser decisivo pra história. Enquanto isso, Death Mask leva Fafnir, seu pior inimigo, para o Yomotsu Hirasaka, para acabar com ele. Batendo palma aqui. Aqui, queridos ouvintes, prestem atenção, por favor. A gente sabe que quem morre dá uma passada pelo Yomotsu Hirasaka. Sim. Então, por favor, prestem atenção. E se a gente vai ver alguém conhecido no Yomotsu Hirasaka? Se por acaso a gente não vê uma pessoa conhecida no Yomotsu Hirasaka, é um argumento pra gente dizer que o cara não necessariamente morreu. Ou que ele já pulou do buraco, né? Ou que ele já pulou. Ou que ele já pulou no buraco. Mas a fila é muito Então, longa, assim, gente, não dá tempo. Vamos prestar atenção pra ver quem a gente vai achar de rosto conhecido. Será no que eles vão Yomotsu colocar? Hirasaka. Puta, seria muito legal se eles colocassem Não, uns easter egg ali, né, Eu cara? acho que tem que colocar, bicho. É muito decisivo, cara, pra série. Pelo menos pra mim, é muito decisivo. Na série clássica, pra mim, o Yomotsu foi muito marcante por causa disso, tá ligado? Exato. No filme, por exemplo, a Saori passando por lá, a Shunrei, o pessoal da história Yoga. passando por lá, o Yoga passando por lá. Então, tipo assim, eu acho que a gente vai ver isso de novo. Death Mask cai em um dilema devido a um estratagema covarde de Fafnir. Babaca. Poderá Death Mask salvar alguém insubstituível dessa vez? Quem que ele vai salvar, Brunão? Quem é insubstituível? Puta, quem que ele vai botar? Ai, que mancada fazer isso com máscara, gente. Porque, A com pergunta, certeza, é então, Helena. Eu acho que é o Afrodite. A pergunta é: quem é insubstituível e por quê? Eu acho que é Helena. Porque a Helena fez com ele todo chorar. respeito, por mais que eu goste da Helena, ela não é insubstituível. Mas é pro Máscara da Morte, acho a questão. Não, não, claro. Mas eu tô. Então, a minha pergunta aqui é a seguinte: insubstituível, o que tá falando? Insubstituível pro Máscara da Morte ou insubstituível pra história? Pro Máscara da Morte, pra mim. Ou, por exemplo, insubstituível pra missão que eles estão tentando cumprir? Eu acho que vai ser pro Máscara da Morte, porque o Máscara da Morte não tá muito na missão. Honestamente, eu pensei na missão. Mas o Máscara da Morte não tá na missão, gente. Aí é que tá, Mazei, aí é que tá. Porque Porque o legal é ele ter esse embate. Ah, sim, então, exatamente. O que é insubstituível pra quem e em qual situação. E aí eu acho que ele vai ter esse embate, vai ter a Helena e vai ter o Afrodite e ele vai escolher o Afrodite. Por isso que eu tô falando, por isso que é uma escolha que é substituível pro Death Mask, entendeu? E aí ele vai ter que decidir se ele vai decidir por ele, o que ele quer, ou se ele vai decidir pela missão, entendeu? Mas a escolha é o que é insubstituível pra ele, não pra missão. Sim. Mas aí eu acho que vai ser Helena, por exemplo, o Afrodite, que faria todo sentido. Mas o Afrodite tá. Se não for uma ilusão, o Afrodite não tá no Yomotsu. O Afrodite Então, tá porque essa é uma boa discussão, Cadu, porque a gente discute essa coisa de tá morto, não tá morto, tá na coleção do Andrés. há 300. E a gente, o Alan lembra muito essa coisa de que as pessoas morrem, mas de repente não morrem muito em Senseiya, mas a gente lembra que o Yoga estava no Yomotsu. E teoricamente ele não estava morto ali, né? Quando ele estava congelado pelo esquife de gelo. Então eu não me espantaria de ver os Cavaleiros de Ouro que estão na coleção do Andrés no Yomotsu agora, por exemplo. Porque pra mim é a mesma situação, entendeu? Ele tá morto, mas não tá morto, mas tá quase lá, entendeu? Uhum. E pode Sabe ser uma salvo. coisa que eu fico me questionando, sentido pra também. quem não. Mas enfim, senhores, nós temos um próximo episódio bom. Episódio que vem, Xará, vai rolar overdose de técnica maneira. Sim, Pelo menos pro meu gosto, a única técnica maneira que vai estar faltando no episódio que vem, sei lá se pode rolar ou não, é a explosão galáctica. Bom, tem algumas coisas que eu posso falar, assim, eu não sei se... Tem aquele momento de spoilers não confirmados ainda, Depois que eu já tenho que tirar. tá enrolando, né? Ah, Pois ai, é, meu Deus a gente já do céu, passou lá por isso uma lá vez. vem o Alan. Mas antes disso, é só uma coisa que cabe mencionar, né? Nos perfis lá dos personagens, o Balder tem uma pequeno trecho, né?
que comenta sobre ele, sobre o poder dele, né? Sobre o que ele é capaz de fazer. E diz que ele pode levar o oponente dele pra uma outra dimensão. Olha. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas eu sei que nas cenas do próximo episódio tem um momento em que aparece o cenário, né? E um feixe de luz, um raiozinho cortando assim o espaço, né? Assim, como se tivesse alguma coisa caindo ou subindo, não lembro agora a ordem. Mas acontece alguma coisa ali naquele momento. Talvez seja isso, entendeu? Talvez a luta do Shaka com o Balder não se desenrole só naquele espaço ali, entendeu? Tem uma coisa que a gente não comentou. O Fafnir tá lutando com o Mu, gente. O que vai acontecer que o Death Mask vai lutar contra o Fafnir? Pois é. Aí Camaradagem, agora será? Vai ter um Mu que vai pro Yomotsu e aí ele tem que... Será? Agora vem os spoilers Ih, que rapaz. podem ser ou não verdadeiros, né? Mandala. Vamos ver o que acontece. Mas assim, segundo esses spoilers, né? O Shaka perde contra o Balder. Ele não consegue fazer a armadura dele divina aparecer, né? No episódio A seguinte. Atena não chorou? Né? Ele tá sem a daga, né? Pois é, né? Também tem isso aí. O Fafnir, ele quase derrota o Mu, mas aí o Death Mask vem pra salvar ele, né? Nossa, gente. Aí o Death Mask começa a lutar com o Fafnir e aí ele morre na luta, né? Assim, entre aspas, morre, né? Aquela coisa, morre na luta. Ele né? quem? Você disse? Como o Death Mask, como tá acontecendo com todo mundo, né? Entendi. Ou seja, na escolha que o Death Mask vai fazer, ele vai ter um momento de sacrifício dele também, né? Entendi. Então, ele poderia se sacrificar pro Shaka voltar, por exemplo? Não sei, pelo menos o spoiler não dá nenhuma pista, nenhuma pista disso. Agora, aí vem uma suposta informação sobre o episódio 9, né? No episódio seguinte a esse, que seria assim, o Sigmund, ele apareceria nesse episódio, né? Seria focado nele, e ele enfrentaria o Saga, né? Pois é, no próximo episódio será, tem até um título, um suposto título, né? Se não me engano, o suposto título seria deixa eu ver aqui, Saga, né? Saga, os elos, os laços... Ih, rapaz. Os laços ardentes entre irmãos. Ih, esse é pra chorar, hein? Talvez, assim, porque o Sigmund tem aquela história dele com o Siegfried, Sim, né? Que verdade. até agora não foi muito abordada. E o Saga tem a coisa dele com o canon, né? Então, assim, de repente vai ser isso que, se for verdade, spoilers, pode ser isso mesmo, né? É pra chorar largado, hein? Lembrando que semana que vem, esses spoilers não são os das revistas. Semana que vem já deve ter alguma coisa na internet, né? As revistas começam a sair dia 10, 12, por aí. Então já deve ter alguma coisa mais concreta pra nos dar uma pista se isso aqui é verdade ou não, né? Mas esses aqui são os spoilers de fórum japonês, então não tem... É do mesmo jeito daquela época também, então corre o risco de ser falso, né? Mas enfim, então fica aí pra uma provocação que eu acho que é meio óbvio também supor que realmente o Sigmund vai enfrentar o Saga, né? Uhum. Então não é de todo errado essa suposição também. Mas, Brunão, a gente tem uma problemática aí, cara. O Shaka não vai ter armadura divina. Não, vou esperar, não sei, né? Não dá pra... Não precisa, né, Bruno? Aqueles spoilers... não precisa, né? Pô? O cara já É justo. O cara já é mesmo o mais próximo de Deus. Mas, tipo assim, os últimos spoilers estavam errados também. Verdade. Que era uma pena, que eram os Pois spoilers maneiros. Então, vamos Quer esperar, dizer, né? não é que estavam errados, mas ainda não... Nada negou eles ainda, do que eu me lembro deles. Certo, vai ser uma vergonha, Bom, né? O Shaka Cavaleiro de Ouro morrer por um cara com armadura de Playmobil. Cara, eu odeio essa armadura desse cara. É muito feia, velho, a armadura desse cara, velho. É igualzinho o Playmobil, já viu? Playmobil? Não, assim, ó, das armaduras Não, é mais... redondinho. Não, das armaduras dos Guerreiros Deus, a do Balco não é mais feia, não, viu? Nossa, eu acho muito Pois feio. Todas elas são feias, parecem feitas de plástico. Tem umas bonitas, mas essa aí... Não, fora. mas Compraria a com gente for ver, a close armadura de ouro também, pô. Olha, Que as Armadura de imagens- ouro as também. imagens- olha. O que foi, Mas cara? no Safari é mais feia. A armadura as de ouro é imagens linda. cara. oficial que saíram Te bonitas, pego na entendeu? saída, hein, Xará? Quem é muito alto, cara, não pode brigar comigo. Te pego na saída, hein, Xará? Antes nesse podcast, Olha, tá Ricardo Aldebaran, abertando, te pego na saída, tá sensacional esse podcast, É, tá hein? complicado, né? Tá chegando ao final do Soul of Gold e os ânimos estão ficando aflorados. Bom, vamos começar então. Achei que a gente já tinha começado, pô. Imagina, cara, isso aqui é só o prólogo do céu. Ah, tá. mas cuidado com tudo que você fala, isso pode ser usado contra você depois. Mas eu sei bem.
A gente Tem muito bem desespera a também. piadinha do Bruno acontece na gravação. A armadura do poder. Existe a promessa aí de que quando acabar Soul of Gold a gente vai começar a falar da série de TV e tal, então vamos quebrar muita Nossa, cabeça vai aí com ter coisas do muito passado. pau quebrando, certeza. Pode ficar tranquilo. Pra falar do Ayakos, aquele espectro horroroso. Você lava Pra também falar sobre como o Chaka Buraco Saga. Não Ah, acredito, mas cara. fala, tá com isso que ele é melhor que Saga. Guardo esse céu azul que eternamente brilha.